Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 361. Tsunade agarrou Kazuyama, que estava prestes a fugir usando a técnica do deus voador do trovão, com fumaça praticamente saindo de suas pernas. Então sua voz se fez ouvir. Kazuyama, você é um herói. O plano pode não ter sido um sucesso total, mas graças às informações que Katsuyu nos passou, sabemos que pelo menos 2/3 das abelhas venenosas foram eliminadas. Essa é uma grande vitória para nós. Com um pouco de sorte, Iwagakuri talvez nem consiga lançar outra ofensiva amanhã. De jeito nenhum. Preciso de uma bebida. Tsunade estava radiante. Para ela, a missão daquela noite tinha sido um sucesso. Ela soltou Kazuyama e caminhou alegremente de volta para o acampamento. Se ela realmente conseguiria aquela bebida, era outra história. Kazuyama apenas balançou a cabeça em sinal de resignação. Kazuyama, este campo de batalha na Terra da Grama não é lugar para ficarmos. Não podemos fazer nada contra o 4 caudas ou 5 caudas. Por que não corremos para lá? O medo de Choumei estava ressurgindo. Eles estavam enfrentando Sengoku e Koku. Ele mal conseguiria derrotar um, quanto mais os dois. Sinceramente, ele estava começando a achar que ele e Kazuyama deveriam simplesmente fugir, encontrar o Jito e trazer Matatabi. Uma luta 2 contra 2 parecia muito mais razoável. Quanto a ir para Kurama? Esqueça. Não havia a menor chance daquela raposa maldita os ouvir. Tik, você acha que eu não sei o que você está pensando? Mesmo que envolvamos Matatabi nisso, você acha que isso resolveria tudo? Seja realista. Além disso, com Tsunade e todo o reforço que temos, eu não tenho medo. Então, do que você tem tanto medo? Kazuyama retrucou Choumei com as palavras, e então começou a pensar em como poderia permanecer útil no campo de batalha por mais tempo. Nesse instante, finalmente chegou a notificação do sistema que ele estava esperando. Jin. Detectado ataque surpresa noturno do anfitrião à base de Iwagakuri com Tsunade, usando táticas desumanas de bomba suicida que causaram pesadas baixas. As abelhas venenosas do clã Kamizuru foram as mais afetadas. Recompensa especial, 10.000 etiquetas explosivas. Kazuyama, esse maldito sistema fraudulento. Seu sistema podre, que diabos. Da última vez vocês me deram amendoins, e agora estão me entregando etiquetas explosivas. Eu me esforcei ao máximo para conseguir isso, e é assim que você me recompensa? Jin. Anfitrião, não perca tempo com este sistema. Embora o plano tenha sido seu, o resultado ficou longe do ideal. Você até se expôs. Que feio. Anfitrião, tenho que dizer. Você anda deixando a desejar ultimamente. Droga, até o sistema estava zombando dele agora. Kazuyama estava completamente farto. Como se a culpa fosse dele. Como se ele quisesse que as coisas acontecessem dessa forma. A vila vinha enfrentando um problema atrás do outro. Fazia tempo que ele não tinha tido a chance de pensar em nada criativo em silêncio. Com um suspiro, ele olhou para o seu painel de status, que estava parado há tempos. Nome, Kazuyama Gecko. É título, Jinchuriki de 7 caudas, Jounin de Konoha, chefe do clã Gecko. Ikekei Genkai, fuga transparente e liberação de cristal. O proficiência em ninjutsu, liberação de fogo, liberação de água, liberação de vento, liberação de terra, invocação, fuinjutsu, artes da serpente, taijutsu. Técnicas proibidas, a senjutsu da caverna Ryushi, único. Besta com cauda, Choumei de 7 caudas, afinidade 100% progresso da transformação, 100% bijudama dominada. Progresso da otimização 50% habilidade de ativação, desdobramento de mão, bomba de compressão, sincronização, consumo de chakra reduzido em 10%. Atributos base, força 77, velocidade 85, chakra 96, constituição 92, taijutsu 76, genjutsu 81. Selos de mão 84. Resistência de 6 caminhos 20%. Amplificação de ninjutsu, 25, aumenta o poder e a transformação de elementos. Patético. Ele não tinha feito nenhum progresso em uma eternidade. Suspirar, ele caminhou penosamente em direção à linha de frente. Graças ao aviso de Tsunade, todos na base estavam de bom humor. No momento em que o viram retornar, os outros correram para cumprimentá-lo. Mas Kazuyama não estava com vontade. Ele só queria encontrar uma fonte termal para relaxar. A técnica do deus voador do trovão era ridiculamente conveniente, desde que você tivesse chakra suficiente para usá-la. Nesse momento, Kazuyama já era uma das estrelas gêmeas da vila. E com seu senjutsu agora totalmente à mostra, ele não tinha nada com que se preocupar. Kazuyama, vamos lá, deu uma salva de palmas. Você é o herói da noite. Yashiro Uchiha era surpreendentemente tranquilo, sem nenhuma daquela aura fria e distante pela qual o clã Uchiha era conhecido. Ele era um dos raros Uchihas de quem Kazuyama realmente não desgostava. Passo. Pretendo descansar um pouco. Podem todos seguir em frente. Dito isso, Kazuyama recusou o convite e desapareceu do campo de batalha num instante, usando a técnica do deus voador do trovão. Hoje em dia, ele achava que o melhor lugar para um banho relaxante não era mais a terra das águas quentes, mas sim a terra da neve. Por quê? Simples. Flocos de neve caindo do céu, água morna borbulhando ao seu redor, uma garrafa de saquê na mão. Era pura felicidade. Choumei, quem você acha que era aquele cara do clã Uchiha? Como eu poderia saber? Mesmo assim, aquele doujutsu dele era bem intrigante. Enquanto saboreava seu sake, Kazuyama relaxou na fonte termal e não pôde deixar de pensar naquele tipo completamente diferente de Uchiha, Madara. Um doujutsu que podia alterar a distância livremente. Se ele não tivesse o deus voador do trovão, estaria totalmente indefeso contra isso. Alterar a distância entre as pessoas apenas com o olhar? Isso foi demais. Na próxima vez que eu o encontrar, preciso descobrir quem ele realmente é. Não posso continuar lutando às cegas. De qualquer forma, saúde. Inicialmente, Kazuyama planejava ir para casa, mas bastou um olhar para o relógio, já passava da meia-noite para ele desistir. Entretanto, em uma sala dentro de Amegakuri, enviar o 3 caudas para o campo de batalha? Você está falando sério? Murin Uchiha olhou para Zetsu, visivelmente surpreso. Zetsu Negro havia mencionado esse plano há muito tempo, mas Murin nunca o levou a sério. Para ele, controlar Amegakuri era a prioridade máxima. Todo o resto podia esperar. Usar o 3 caudas para provocar o Nagato é a maneira mais eficaz. Mas neste momento ainda precisamos de um pequeno empurrão.
Se isso funcionar, Nagato se tornará a lâmina mais afiada em nossas mãos. Murin torceu os lábios. Ele realmente não entendia o objetivo desses planos. Nagato era como uma pedra teimosa e apodrecida. Se não fosse pela utilidade do Rinnegan, ele já teria arrancado aqueles olhos há muito tempo. O que você quer que eu faça? Hehehe, fico feliz em ver que você está sendo tão cooperativo. Pare com essa conversa fiada. Você acha que eu não sei que você andou tramando contra mim a cada passo do caminho? Zetsu negro e Zetsu branco riram baixinho. Murin talvez não fosse o mais brilhante ou o melhor estrategista, mas tinha uma qualidade redentora, ele sabia ouvir. Apesar de seu temperamento explosivo, ele ainda aceitava os conselhos deles na maioria das vezes. Preciso que você escolha alguém dentre os antigos lutadores de Amegakure. Faça dele o Jinchuriki do Três Caudas e faça-o morrer pelas mãos dos ninjas de Konoha. Capítulo 362. Quando Zetsu negro revelou seu plano, a sobrancelha de Murin Uchiha se contraiu violentamente. Ele parecia prestes a perder a cabeça. Você acha que eu sou idiota? Essas pessoas deixaram a Megakure há muito tempo. Só 3 ainda estão vivas. Onde diabos eu vou encontrá-las? Falando sério, é fácil para você falar pelos cotovelos. Mas mesmo que eu pudesse atravessar 1000 milhas por dia, não adiantaria nada se não houvesse ninguém para encontrar. Caramba! A cabeça inteira de Zetsu negro estava coberta de linhas pretas, embora, por já ser completamente preta, elas não fossem visíveis. Ele havia amaldiçoado Madara Uchiha em seu coração tantas vezes que perderá a conta. Por que aquele desgraçado escolheu um idiota desses? Claro, seu doujutsu era decente, mas sua personalidade era um pesadelo. Irritável, chorão e falador, nada parecido com um verdadeiro Uchiha. Madara, você me abandonou, e agora eu estou preso com esse cara. Se eu não tivesse informações privilegiadas, você acha que eu sequer mencionaria isso? Pelo que eu apurei, Konoha realizou um exame Chunin há alguns dias e convidou as vilas vizinhas, a Megakure, Takigakure, Yugakure e Kusagakure. E quem liderava a equipe Takigakure era Konan, uma das sobreviventes originais. Os olhos de Murin brilharam ao ouvir isso. Takigakure é a vila dos 7 caudas, certo? Por que não simplesmente pegar a besta de 7 caudas de uma vez? Zetsu negro massageou as têmporas, já sabendo que tipo de bobagem Murin estava prestes a dizer. Eu disse para sequestrar uma pessoa. Não faça nada além disso. Ainda não é hora de ir atrás das bestas com cauda. Entendeu? Se você causar problemas agora, vai estragar tudo o que planejamos. Murin acenou para ele, dispensando-o com um gesto. Sim, eu entendi. Desde quando você é tão falador, Zetsu negro? Takigakure então. Estou saindo agora. Zetsu negro lançou-lhe um olhar penetrante e o lembrou novamente com a maior seriedade. Use a cabeça durante a missão. Genjutsu ou qualquer método sutil serve. Só não faça barulho. Seu doujutsu é poderoso, mas não fique arrogante. Precisamos de discrição e tempo. Entendeu? Murin esfregou o queixo pensativamente. Genjutsu, hein? Meu Mangekyou Sharingan dá conta disso, embora Genjutsu não seja exatamente meu forte. Caso contrário, aquele Mizukage já teria sido meu fantoche há muito tempo. Zetsu negro soltou um resmungo frio. Você tem muita audácia. Um Uchiha que é ruim em Genjutsu? Nem sei o que dizer. Isso foi demais para Zetsu branco, ele caiu na gargalhada. Hahaha. Pare, não aguento mais. Um Uchiha fraco em Genjutsu? Que feio, Murin, você está totalmente desequilibrado. Murin zombou da zombaria deles e respondeu rispidamente. E daí se eu não sou bom em Genjutsu? Sou especialista em ninjutsu e doujutsu. O clã Senju não é igual? Só o primeiro Hokage tinha liberação de madeira, certo? E o segundo Hokage era ótimo em liberação de água. Ser especializado não é um defeito. Eu sou bom naquilo que faço bem. Chega de conversa. É uma longa viagem até Takigakure. Com seu Mangekyou Sharingan, em forma de lança de Longinus, ativado, Murin desapareceu no mesmo instante. Zetsu negro suspirou enquanto o observava partir. Exaustivo. Na base de Konoha, o sucesso da missão de Tsunade e Kazuyama havia motivado toda a força. Mas quando alguém saiu em busca dos heróis da noite, não encontrou ninguém. Aquele pirralho maldito deve ter usado a técnica do deus voador do trovão para escapar e relaxar em algum lugar. Se ele não voltar até o amanhecer, juro que eu mesma o denunciarei ao Hokage. Seu pequeno bastardo. Tsunade fervia de raiva, praticamente rangendo os dentes. Ela estava furiosa. Aquele pirralho teve a audácia de fugir sem ela, e enquanto isso não sobrou uma gota de saque em toda a base. No momento em que sua raiva estava prestes a explodir, uma brisa repentina varreu a área, ondulando o ar suavemente. Ei, Tsunade, por que está tão irritada? A voz de Kazuyama ecoou quando ele apareceu diante de todos. Você ainda se atreve a mostrar a sua cara? Tsunade avançou contra ele, com os punhos cerrados. Os olhos de Kazuyama se arregalaram e ele rapidamente desviou para o lado. Foi só então que todos notaram a grande mochila pendurada em suas costas. Estou te dizendo, se você me bater, isso aqui já era. Eu me esforcei muito para trazer algo bom para todos. Trouxe presentes. Enquanto falava, ele colocou a sacola no chão e a abriu. Uau! Salgadinhos, guloseimas, bebidas, um estoque inteiro de delícias. Os ninjas ao redor se iluminaram de entusiasmo. Até Tsunade parou. Nada mal, garoto. Em vez de ficar com tudo para si, você pensou nos outros. Tsunade pegou uma lata de bebida e tomou um gole profundo. Tic. Então, aos seus olhos, eu sou o tipo de cara que come tudo sozinho, é isso? Enfim, aqui está. Isto é para você. É um remédio para a recuperação de chakra feito pelo meu sensei. Você provavelmente usou bastante durante a missão, não é? Como comandante de campo, sua situação é crítica. Kazuyama tirou uma pequena garrafa do bolso e jogou-a para ela. Tsunade pegou a bola, e sua expressão suavizou-se em um sorriso. Seu pirralho. Nada mal. Mas duvido que Vagakure consiga lançar outro ataque tão facilmente. Quer dizer, ela não conseguiu conter o riso enquanto imagens das explosões em cadeia inundavam sua mente. Claro, ela se sentiu um pouco mal por Katsuyu, mas a recompensa tinha sido enorme. Porque ela nunca tinha pensado em lutar dessa forma antes. Katsuyu não podia ser morta por explosões de qualquer maneira. Que pena. Nem ela sabia o quão enormes eram as lesmas na floresta Shikotsu. Aqueles que ela invocou eram apenas uma parte minúscula do todo. Ela tinha decidido. Ia começar a estocar etiquetas explosivas. Essa tática era satisfatória demais. Em comparação com a atmosfera alegre na base de Konoha, a situação na frente de batalha do país da
grama era francamente sombria. O ataque surpresa de Kazuyama e Tsunade devastou as forças de abelhas venenosas do clã Kamizuru, e Abei encarava os montes de cadáveres de abelhas que cobriam o chão, com os dentes cerrados de fúria. E Abei, ainda temos abelhas suficientes para o ataque de amanhã? Shibito Azuma franziu a testa. A perda de tantas abelhas o deixou genuinamente preocupado. Elas eram um componente vital da operação. O rosto de Abei estava sombrio. As enormes baixas entre as abelhas foram um golpe devastador para o clã Kamizuru. Sem abelhas venenosas suficientes, eles perderiam sua vantagem, e isso colocaria todo o clã em uma posição muito precária. Lorde Shibito Azuma, não se preocupe. Me dê 2 horas, e eu farei a fronteira da Terra da Grama ficar repleta de abelhas novamente. Ao ouvirem suas palavras, os membros do clã Kamizuru presentes olharam incrédulos. Nenhum deles entendia por que o chefe do clã faria tal afirmação. Capítulo 363. No dia seguinte, Konoha permaneceu em alerta máximo, mas depois de esperar por um longo tempo, ainda não havia sinal de um ataque vindo de Wagakure. Eu já te disse, eles sofreram perdas enormes ontem. Sem as abelhas venenosas do clã Kamizuru para liderar o ataque, com o que eles têm que atacar? E você ainda não acreditou em mim. Se o clã Nara estivesse aqui, eles me apoiariam e acabariam com vocês num instante. Tsunade estava bem na frente, de braços cruzados, com uma expressão de irritação no rosto. Ela tinha visto com os próprios olhos, as bombas de chumbo detonando dentro das linhas inimigas, os enxames de abelhas venenosas sendo reduzidos a pedaços. Não fale tão cedo. Se não me engano, eles chegarão a qualquer momento. Kazuyama comeu o último pedaço de seu bolinho, com os olhos fixos na distância. Usando a visão de inseto, ele já conseguia ver a massa escura e iminente à sua frente, algo que honestamente o pegou de surpresa. Eles claramente tinham dizimado a maioria das abelhas ontem. Então, como ainda havia tantas? Em pouco tempo, aquele enxame negro estava totalmente visível na extremidade oposta do campo de batalha. Tsunade ficou paralisada. Aquilo não fazia sentido. Os outros também ficaram visivelmente chocados. Ninguém duvidava de Tsunade, mas o que eles estavam vendo com os próprios olhos era inegavelmente real. Assim que a confusão se instalou, Kuroburami, que havia permanecido em silêncio até então, falou. Será que eles descobriram uma maneira de reproduzir rapidamente as abelhas venenosas? Ou talvez o que vimos antes fosse apenas uma fração de suas forças? Tsunade franziu a testa. Isso é impossível. Quando atacamos o acampamento deles ontem, todas as abelhas já estavam na linha de frente. Mesmo que eu tenha deixado passar alguma coisa, aquele desgraçado do Kazuyama estava comigo. Kazuyama sentiu com a cabeça. Sem dúvida. Aniquilamos completamente o enxame principal deles. Eu mesmo lutei contra o líder do clã Kamizuru. Então, se há algo em que concordo com Kuro, é que essas abelhas provavelmente foram criadas por meio de algum tipo de Kinjutsu. Não me surpreenderia se elas também tivessem outras técnicas proibidas. Ele não estava apenas supondo. Shoumei já havia captado algo estranho usando a visão de inseto. Kazuyama, essas abelhas estão impregnadas com uma aura de morte e cheiro de sangue. Está ainda mais grosso do que antes. Parece que só lhes restam alguns dias de vida. Se o último lote conseguia durar anos, estes são basicamente descartáveis. Ao ouvir a voz de Shoumei, a expressão de Kazuyama tornou-se sombria. Definitivamente havia algo de errado ali. Uma técnica proibida então. O clã Kamizuru realmente não se importava com quantas vidas ceifavam. A essa altura, o zumbido do enxame de abelhas já havia se tornado ensurdecedor. Preparem-se para o combate. Todos os usuários da liberação de fogo para a linha de frente. Não deixe que eles se aproximem. Tsunade mordeu o polegar e ativou a técnica de invocação. Com um sopro, a forma colossal de Katsuyu surgiu no campo de batalha. Katsuyu, prepare o ácido adesivo. Sim, Lady Tsunade. Após se manifestar, Katsuyu olhou para Kazuyama, lembrando-se claramente dele. Kazuyama encontrou o olhar dela e considerou por um instante jogá-la novamente para mais uma rodada explosiva, mas logo balançou a cabeça negativamente. Mesmo que conseguisse, não seria suficiente para exterminar todo o enxame. Nesse instante, Kuroburami chegou à frente com outros membros do clã Aburami. Uma maré de insetos negros surgiu no ar, elevando-se como uma nuvem escura. Como colegas tratadores de insetos, nossos Kikaishu devem ser capazes de atrasá-los por um tempo. Os Kikaishu se espalharam, formando uma névoa negra semelhante a um escudo sobre a posição de Konoha, na esperança de neutralizar o ataque das abelhas. Os ninjas de Iva estão saindo agora. Tic, parece que vai ser uma jornada árdua. Mas em vez de medo, risos leves ecoaram pelas linhas de Konoha. Quando inimigos se enfrentam, a mentalidade importa. O ataque surpresa de Tsunade e Kazuyama na noite passada lhes deu muita confiança. Agora que estavam encarando o inimigo de frente, tudo o que pensavam era em como esmagá-lo. Lady Tsunade, algo me ocorreu. Não sei se devo dizer. De repente, um jounin próximo deu um passo à frente. Era Maki Mimura. Como especialista veterano em defesa, a Maki era muito conhecido na aldeia. Ele havia participado de inúmeras guerras e tinha um histórico comprovado de manter as linhas de frente. A Maki Mimura. O que foi? O inimigo está quase aqui, fale. A Maki parecia um tanto resignado. Então disse algo que deixou todos na linha de frente completamente perplexos. A operação da noite passada consumiu todos os explosivos disponíveis na base. Não sobrou nenhum. Tsunade, Kazuyama, Ei, todo o esquadrão. Instintivamente, todos levaram as mãos às suas bolsas, apalpando-as em sincronia, apenas para que suas expressões mudassem drasticamente. Katsuyu, onde estão as etiquetas explosivas que você recuperou ontem? Que etiquetas explosivas? Não se faça de desentendido. Eles desapareceram. Quando voltei para a floresta Shikotsu, eles tinham sumido. Talvez meu ácido estomacal os tenha digerido. A troca de palavras entre Tsunade e Katsuyu deixou a Maki suspirando em total impotência. O inimigo estava bem na frente deles, e agora eles estavam sem etiquetas explosivas. Que tipo de desastre era esse? Sem cobertura explosiva, essa batalha seria difícil. Que droga! E daí se ficarmos sem etiquetas explosivas? Recuso-me a acreditar que não podemos manter esta posição sem eles.
Tsunade bateu o punho no chão em frustração, mas logo em seguida, um traço de irritação surgiu em seu rosto. Com toda a sua experiência em campo de batalha, ela sabia exatamente o quão cruciais eram as etiquetas explosivas. Se elas realmente estivessem fora do ar, as coisas poderiam piorar rapidamente. Mas se alguém conseguir me arranjar um monte de etiquetas explosivas agora mesmo, eu juro que paro de apostar. Barulho. Antes mesmo que ela pudesse terminar a frase, Kazuyama puxou um pergaminho e o desenrolou. 10.000 etiquetas explosivas materializaram-se no espaço aberto. O silêncio se instalou instantaneamente. Os olhos de Tsunade se arregalaram, encarando Kazuyama. Kazuyama, com a mão tremendo, também a encarava, com o corpo todo visivelmente tremendo. Os dois ficaram ali parados, com os olhos arregalados fixos um no outro. O restante dos ninjas ficou paralisado em descrença atônita. Não foi um caso de quando chove, chove a cântaros. Foi uma coincidência divina. As etiquetas explosivas estavam lá, mas a atmosfera, completamente desconfortável. Jin, o anfitrião, conseguiu deixar Tsunade completamente sem palavras com os neurônios fritos. Sua disposição para arriscar tudo conquistou a admiração deste sistema. Recompensa especial, amplificação de ninjutsu mais 5%. Enquanto a pilha de etiquetas explosivas brilhava no chão, a Maki esboçou um sorriso com os cantos da boca e rapidamente se aproximou. Kazuyama, ótimo trabalho. Isso é mais do que suficiente. Vou garantir que sua contribuição seja registrada e que você receba o preço total de mercado por essas etiquetas. É claro que o pagamento terá que esperar até que voltemos à aldeia. Graças à intervenção oportuna de Amaki, o restante das tropas saiu do torpor e começou a distribuir os dispositivos explosivos. Apenas Tsunade e Kazuyama permaneceram imóveis. Capítulo 364. Você está falando sério? Foi você quem disse que ia parar de jogar, não eu. Seu desgraçado. Você fez isso de propósito. Tsunade estava praticamente espumando de raiva. Afinal, quem era ela? A rainha do jogo. Ela apostava desde criança, dizer para ela parar de jogar era como pedir para ela desistir da própria vida. Kazuyama observava Tsunade, prestes a explodir de raiva, e não conseguiu conter um sorriso. Uau! Um comentário aleatório deixou Tsunade furiosa, e ele ainda ganhou uma bela recompensa por isso. Que situação em que todos saem ganhando. Aquelas etiquetas explosivas foram impostas a ele por aquele maldito sistema. Ele não ligava para elas, nem gostava de usá-las. Podiam muito bem distribuí-las. Tsunade cerrou os punhos, reprimindo a vontade de socá-lo. Tudo bem, Kazuyama, eu não vou esquecer isso. Kazuyama deu de ombros completamente impassível. Você disse. E agora? Pretende voltar atrás? O rosto de Tsunade ficou visivelmente vermelho. Ela estava à beira de um colapso. Inacreditável. Que raiva. Aquele desgraçado claramente fez isso para se vingar dela. Eu disse, então vou fazer. Assim que essa guerra acabar. Ótimo. Vou parar de jogar. Aguarde só. Kazuyama quase caiu na gargalhada. Se ele não conhecesse Tsunade tão bem, talvez tivesse acreditado nela. Mas vamos lá, essa era Tsunade. Álcool e jogos de azar eram duas coisas das quais ela jamais abriria mão. Ela só estava falando besteira. Em pouco tempo, as etiquetas explosivas estavam totalmente distribuídas e a batalha estava prestes a começar. Tis. Estou realmente ansioso para ver você parar de jogar, Lady Tsunade. Técnica de invocação. Bang. Com as forças de Iva se aproximando, Kazuyama bateu com a mão no chão e invocou suas bestas. Uma rajada de fumaça branca surgiu. Kinrin se levantou e ergueu Kazuyama no ar, onde ele ficou de braços cruzados sobre a cabeça de Kinrin, assumindo uma pose que lembrava muito a de Orochimaru. Ao redor de Kinrin, 5 enormes sucuris deslizaram para fora. A aparição deles elevou instantaneamente o moral de Konoha. Seu pirralho insignificante, você é mesmo igualzinho ao seu sensei. Todos preparem-se para a batalha. A vanguarda de Wagakure avançou como uma enchente. Liberação de fogo, agora. Não deixe que eles se aproximem. Sob o comando de Tsunade, a grande bola de fogo e o fogo sábio da fênix do clã Uchiha, combinados com a grande chama do clã Sarutobi, irromperam pelo campo de batalha. Mas as abelhas venenosas nem sequer hesitaram, voaram direto através das chamas. Droga, essas coisas são suicidas. Continue. Não interrompa a liberação de fogo. O resto de vocês, usem etiquetas explosivas para apoio aéreo. Vendo que as chamas não os detinham, Tsunade imediatamente deu novas ordens. Num instante, inúmeras kunais voaram para o céu, cada uma delas com um rastro de selos explosivos acesos. Bum! Uma série de explosões sacudiu o céu. Mesmo assim, as abelhas venenosas continuavam a enxamear como uma onda gigante. Entretanto, a força principal de Wagakure iniciou seu ataque. Ninjutsu combinado. Lancem. Jounin Shibito Azuma, um dos comandantes de Iva, gritou a ordem. Liberação da terra. Técnica da arma de rochas. Era um movimento básico do estilo terra que todo ninja de Iva conhecia. Cuspir pequenas pedras que cresciam no ar e se transformavam em balas de canhão sólidas. Usada por uma única pessoa, a técnica não era grande coisa. Mas desencadeada por 1000 ninjas de uma só vez, os resultados foram impressionantes. Num instante, inúmeros projéteis de pedra caíram sobre Konoha como uma violenta tempestade de granizo. Você acha que um monte de pedrinhas vai nos abalar? Kazuyama. Dê a eles algo para se lembrarem. A voz zombeteira de Tsunade ecoou. Ela, porém, não se mexeu e em vez disso passou a tarefa para Kazuyama. De pé sobre a cabeça de Kinrin, Kazuyama ficou sem palavras. Sim, isso foi definitivamente uma vingança. Aquela mulher era muito mesquinha. O céu já havia se tornado um campo de batalha. Acima, as abelhas venenosas entraram em confronto com o Kikaishu e ondas de liberação de fogo. Lá embaixo, embora a infantaria ainda não tivesse entrado em confronto, o primeiro grande ataque de Wagakure já havia chegado em sua totalidade. Tic, sim, entendi. Vamos lá, liberação da terra? Vamos ver quem tem medo de quem. O alcance e o poder de um jutsu dependiam do chakra e do domínio da técnica. E quando se tratava de ninjutsu defensivo, Kazuyama era um dos mais habilidosos que existiam. Ele rapidamente formou selos com as mãos e gritou: liberação da terra, muralha no estilo da terra. Uma espessa e imponente parede de terra ergueu-se do solo. As enormes balas de pedra lançadas pelos ninjas de Wagakure atingiram nem cheio, levantando poeira e terra por toda parte.
Mas a saraivada não parou, mais projéteis de pedra já estavam a caminho. Você realmente achou que isso nos impediria? Vendo a resistência, os ninjas de Iva canalizaram mais chakra, e seus ataques ganharam velocidade e força. Gotas de suor se formaram na testa de Kazuyama. Ele cerrou os dentes e canalizou mais chakra na parede para reforçá-la. Então Kiin se moveu. A serpente dourada avançou como uma lâmina reluzente em direção às linhas inimigas. As outras 5 cobras gigantes seguiam logo atrás. Ao verem a investida do gigante, os ninjas de Iva entraram em pânico. Ninguém subestimava bestas daquela magnitude no campo de batalha. Não percam a cabeça. Kitsushi, Taizeki. 2 figuras saltaram das fileiras. Kitsushi, filho de Tsuchikage Onoki, e o Jounin Taizeki. Liberação da terra. Técnica do golem. 2 gigantes de pedra maciços irromperam do solo, avançando diretamente contra Kiin. Só 2 pedras ambulantes? Acha que isso é suficiente para me deter? Kiin soltou uma risada fria. Seu corpo enorme irradiava poder bruto. Mas Kitsushi e Taizeki não pararam por aí. Com um aceno de braço, mais ninjas de Iva se juntaram a eles. Cada um colocou a palma da mão na terra e gritou em uníssono. Libertação da terra. Rasgando a terra e virando a palma. No instante em que o jutsu foi ativado, o chão à frente se abriu e desabou. Rachaduras se espalhavam em canais profundos, avançando em direção a Kiin. Mas Kiin não se intimidou nem um pouco. Deslizou para frente pelas trincheiras, lançando terra e pedras para o alto à sua frente. Liberação da terra. Colapso de rochas. Ao comando de Kitsushi, as colinas ao redor começaram a tremer. Enormes pedregulhos se desprenderam, rolando em direção a Kiin e às serpentes gigantes que estavam atrás dela. Kiin contorceu o corpo, desviando algumas das rochas com suas escamas blindadas, mas algumas o atingiram em cheio, diminuindo sua investida. Seus olhos brilhavam com ainda mais fúria enquanto tentava avançar, apenas para ser bloqueado novamente. As outras cobras também foram imobilizadas pelas sucessivas ondas de ataques. Ainda assim, toda essa perturbação acabou favorecendo Konoha, pois o terreno instável forçou Iva a diminuir o ritmo de seu avanço. Com o solo em ruínas, eles não tiveram escolha a não ser desviar, e isso levou tempo. São só algumas cobras. Não deixem que elas nos impeçam. Unidade de ataque surpresa, avançar pelo subterrâneo. Agindo rapidamente, Shibito Azuma elaborou um novo plano. Como era de se esperar de um dos comandantes mais astutos de Iva. Capítulo 365. Usar a liberação de terra para se mover no subsolo Você claramente não sabe o quão forte a princesa Tsunade é. Kazuyama Jeko olhou através da mente coletiva, observando as forças inimigas afundarem gradualmente na terra. Um largo sorriso se espalhou por seu rosto. Num piscar de olhos, ele apareceu ao lado de Tsunade e exclamou. Eles foram para o subsolo, princesa Tsunade. Quer fazer uma competição de escavação? Tsunade ficou completamente perplexa. Ela franziu a testa pensando. Que diabos esse pirralho está falando? O que você quer dizer? Não fique dando voltas, diga logo de uma vez. O que você está dizendo? Não entendi. Kazuyama cobriu o rosto com a mão exasperado. Por que é tão difícil se comunicar com ela? Se fosse seu discípulo ou seu mestre, uma única frase bastaria para que eles entendessem. Mas com a Tsunade? É como arrancar dentes. O inimigo está usando liberação de terra para lançar um ataque surpresa por baixo. Você vai fazer alguma coisa a respeito ou não? Eu já te disse. Se você vai lidar com isso ou não, a decisão é sua. Com isso, ele desapareceu. Kirin ainda estava lutando na linha de frente e, como conjurador, não podia se dar ao luxo de ficar para trás. Ao ativar a técnica do deus voador do trovão, Kirin, que estava em combate com projéteis de pedra, desapareceu num instante. Os ninjas de Iva arregalaram os olhos em descrença. O súbito desaparecimento daquela enorme piton dourada foi uma visão chocante. Ao examinarem o campo de batalha, viram que Kirin já havia reaparecido em frente à linha de Konoha. Kazuyama, deixe-me passar. Aqueles desgraçados tiveram a audácia de atirar pedras em mim. Vou comê-los vivos. O rugido furioso de Kirin fez Kazuyama rir. Calma, Kirin. Isto é um campo de batalha, mantenha-se alerta. O contra-ataque deles não é ruim. Parece que eles treinaram especificamente para lidar com grandes feras invocadas. Ele lançou um olhar para o terreno desmoronado à frente e para outra cobra gigante que se debatia sob pressão. 2 já haviam sido abatidas. Ele não pôde deixar de sentir uma pontada de respeito. Eles não perderam um único dia durante aquela trégua de um ano. Suas táticas contra a invocação de feras são claramente muito bem aprimoradas. Mas não vamos ficar sentados esperando a morte chegar. Kazuyama rapidamente formou selos de mão. Liberação de cristal. Técnica da armadura viva. Rachadura. Uma camada de armadura de cristal transparente se formou sobre as escamas douradas e brilhantes de Kirin. A armadura era ao mesmo tempo resistente e flexível, permitindo a Kirin total mobilidade, o que o deixou entusiasmado. Kazuyama, esse seu poder é incrível. Eu gosto muito. Estou atacando novamente. Enquanto Kirin transbordava de entusiasmo, Kazuyama apenas balançou a cabeça. É apenas uma defesa extra para evitar que você se machuque. Claro, suas escamas são resistentes. Mas a menos que você consiga neutralizar o ninjutsu coordenado deles, você não vai conseguir passar. Kirin ergueu a cabeça com um resmungo, num tom carregado de desdém. Não pense que esse truque barato vai me deter. Então, Kazuyama, quer que eu lhe dê uma experiência em primeira mão? Kazuyama tinha uma boa ideia do que Kirin estava planejando, mas não se opôs. Honestamente, talvez seja a melhor jogada deles agora. Naquele instante, Tsunade saltou sobre Kirin. No momento em que tocou a armadura de cristal, seus olhos se arregalaram em surpresa. Antes que ela pudesse falar, Kazuyama se adiantou. Tsunade, estou planejando que Kirin cave um túnel para um ataque surpresa. Você pode enviar uma equipe para acompanhá-lo? Um confronto direto como este coloca muita pressão sobre nós. O inimigo já está tentando contornar essa área. Tsunade olhou para o enorme Kirin e assentiu firmemente. Muito bem. O esquadrão de assalto já está preparado. Deveríamos atacar enquanto a batalha total ainda não começou. Mas e as abelhas venenosas? Ela olhou para os ninjas da linha de frente que ainda lutavam para resistir. Mesmo que conseguissem conter momentaneamente o enxame venenoso, o chakra e os selos explosivos não durariam para sempre. Sem uma solução eficaz, a ameaça representada por essas abelhas só pioraria. Tique, que saco. Tsunade, se eu ajudar, você não vai me dedurar, né? Kazuyama virou-se subitamente para ela, perguntando com um olhar astuto. Ela piscou, pega de surpresa. Dedurar? Sobre o quê? O que isso quer dizer? Exatamente o que parece.
Posso silenciar as abelhas venenosas por enquanto, mas é uma questão de reputação. Se você não conseguir manter a boca fechada, não vou mover um dedo. Uma veia saltou na testa de Tsunade. Esse pirralho, estamos em um campo de batalha. O que ele está pensando? Faça o que for preciso. Estou aqui para te apoiar. Mesmo que você acabe com todos eles de uma vez, ninguém vai dizer uma palavra, desde que você consiga realmente fazer isso. Kazuyama revirou os olhos para ela, mas não discutiu. Ele se agachou e deu algumas palmadinhas firmes na cabeça de Kirin. Vamos lá, Kirin. Cave fundo, não deixe que te vejam. Eu te protejo. Entendi. Vou entrar. Kazuyama decolou primeiro, lançando-se no ar. Mesmo com abelhas venenosas zumbindo ao seu redor, ele não hesitou. Vão se catar, seus insetos inúteis. Cristais de Sembon dispararam em todas as direções, eliminando instantaneamente as abelhas venenosas ao redor. Shoumei, me empreste um pouco de chakra. Já estou nisso. À medida que o chakra fluía por seu corpo, as mãos de Kazuyama se moviam rapidamente, formando selos ágeis. Tsunade franziu a testa ao reconhecer o jutsu. Liberação de fogo? Desde quando ele é bom em liberação de fogo? Liberação de fogo. Técnica de ocultação em cinzas e poeira. Uma densa nuvem de fumaça superaquecida saiu de sua boca. A sua magnitude era de tirar o fôlego. Engolfou toda a área em frente à Konoha, tanto acima quanto ao nível do solo. A fumaça em chamas consumiu as abelhas venenosas, matando-as às dezenas. O avanço do enxame foi interrompido imediatamente. À medida que a fumaça continuava a se espalhar, também obscurecia a visão em todo o campo de batalha. Usando a cobertura, o corpo enorme de Kinri mergulhou no subsolo. Esquadrão de assalto, avançar. Siga Piton de Kazuyama e ataque por baixo. Ao ver o plano se desenrolar, Tsunade imediatamente começou a mobilizar tropas. Ninja sensor, localize a unidade de emboscada inimiga. Vou enterrar todos eles. Ela cerrou os punhos, sua aura pulsando com uma intensidade feroz. A ofensiva repentina de Konoha abalou o clã Kamizuru que liderava o ataque. Droga, um jutsu com esse alcance. Será que é o Jiraiya? Ou Orochimaru? Droga. Se for esse o caso, a expressão de Yabei Kamizuru escureceu. Suas técnicas com insetos eram especialmente fracas contra ninjutsu em larga escala, e a liberação de fogo foi o pior de todos. Mas o alcance e a intensidade dessa técnica superaram tudo o que eles haviam previsto. Mesmo assim, o clã Kamizuru já havia se comprometido. Não podiam mais voltar atrás. Todos vocês, não se contenham. Forçar o enxame a voar mais baixo e atacar a partir do solo. Capítulo 366. A batalha começou. Os ninjas de Iva continuaram seu ataque de ninjutsu de longo alcance. A muralha que Kazuyama havia criado anteriormente estava prestes a desmoronar, então os ninjas de Konoha correram para reforçá-la com outra muralha do estilo terra. A fumaça em alta temperatura persistiu por mais algum tempo, queimando as abelhas venenosas presas em seu interior, transformando-as em cascas ressecadas. Mas a determinação do clã Kamizuru não vacilou. Sob seu controle, as abelhas começaram a rastejar rente ao chão, movendo-se rapidamente. Num piscar de olhos, alcançaram a parte externa da muralha do estilo terra. Ataquem. Não deixem essas pragas se aproximarem das defesas. Tsunade avançou, liberando sua força monstruosa contra a terra. O impacto estilhaçou o solo, lançando destroços em todas as direções. Gritos ecoaram vindos de baixo. Tentando lançar um ataque surpresa por baixo da terra como um bando de ratos? Então eu vou te enterrar aqui mesmo. Com ninjas sensores a guiando, Tsunade entrou em modo escavadeira total. Com sua força sobre-humana, nenhuma pedra sequer tinha chance. Ou melhor, nenhum ninja escavador tinha chance. Brutal não chega nem perto de descrever. Cada soco deixava uma cratera enorme no chão. Seus golpes implacáveis dizimaram o submundo ninja de Iva. Mesmo assim, eles não recuaram. Os sobreviventes mudaram rapidamente de tática, espalhando-se em todas as direções para evitar seu alcance. Alguns, mais ousados que os demais, chegaram a surgir do chão, para serem transformados em alvos humanos segundos depois. Essa era a linha de frente de Konoha. O que eles estavam pensando? Tentando fugir? Não é tão fácil, gritou Tsunade, batendo as duas palmas das mãos no chão. Uma enorme fissura se abriu, derrubando os ninjas de Iva que tentavam fugir. Ao mesmo tempo, o restante das forças de Konoha entrou em ação, aproveitando-se do caos causado por Tsunade. Alguns lançaram ninjutsu para eliminar as abelhas venenosas restantes no ar. Outros atacaram os ninjas desorientados de Iva que haviam sido atingidos pela onda de choque. Mas Ivagakure não era uma vila pequena. Quando tudo indicava que Konoha tinha o controle total, as tropas de elite de Iva finalmente chegaram à linha de frente. Um homem corpulento avançou rapidamente e seus olhos se fixaram em Tsunade. Princesa Tsunade, sua oponente sou eu. Liberação da terra. Punho de pedra. Seu punho, revestido por uma espessa camada de pedra, desceu com a força de um canhão. Contra um ninja comum, isso teria sido devastador. Mas seu alvo era Tsunade, a princesa de Konoha. O filho de Onoki, hein? Você acha que um pedaço de rocha pode me desafiar? Quebrar. No instante em que seus punhos colidiram, a pedra ao redor de sua mão se estilhaçou, mas Kitsushi não hesitou. Sua força bruta era uma arma igualmente poderosa. A pedra absorveu parte do impacto de Tsunade, impedindo que ele fosse arremessado para longe. É claro que isso a irritou profundamente. Jogada inteligente. Predador celestial. Logo após o soco veio um chute subsequente. Instintivamente, Kitsushi saltou para trás para se esquivar. O chute atingiu o chão com força, partindo completamente. Com a força dela, aquele golpe rivalizou, ou até mesmo superou, a liberação de terra. Palma giratória da terra dilacerante. Não é à toa que te chamam de Princesa Tsunade. Esse poder. Você baixou a guarda, filho do Tsuchikage. Assim que Kitsushi recuou e recuperou o fôlego, uma voz fantasmagórica sussurrou atrás dele. O som fez seus cabelos se arrepiarem. Ele tentou reagir, mas já era tarde demais. Já ouviu falar do fantasma de Konoha? 1000 anos de morte, versão dor intensificada. O golpe penetrou como uma presa venenosa, atingindo não apenas seu corpo, mas perfurando sua alma. Agonia, uma agonia crua e avassaladora. Ele não conseguia pensar em uma palavra melhor. Não era apenas dor. Era uma dor que não parava de aumentar. Que tontura era essa? A dor podia mesmo ser tão intensa a ponto de causar desmaios? Aparentemente sim. Kitsushi nunca tinha sentido nada parecido. Agora sentia. Seu desgraçado. Fantasma de Konoha. Seu rosto inteiro ficou vermelho de dor. As veias saltavam por todo o corpo enquanto ele se forçava a suportá-la e formava um selo com as mãos. Kazuyama ergueu uma sobrancelha. Aquilo era surpreendente. A maioria das pessoas que levaram aquele golpe ficaram incapacitadas instantaneamente. Mas Kitsushi conseguiu mesmo superar essa fase?
Parece que o treino de força realmente compensa. Libertação da Terra. Tirem Kitsushi de lá. Mover. Atrás de Kitsushi, inúmeros ninjas de Iva avançaram. Ao vê-lo gravemente ferido, Taizeki correu para contê-lo. Kazuyama desapareceu no instante em que seu golpe o atingiu. Com a adrenalina de seu alvo já no máximo e novos inimigos surgindo, ele fez uma saída limpa. Ninjutsu e ferramentas choveram do céu como uma tempestade, forçando até mesmo Tsunade a recuar. Kitsushi, você está bem? Arg. A adrenalina atinge com força e passa rápido. Sem a raiva e a onda hormonal para mantê-la em movimento, a tez de Kitsushi mudou rapidamente de vermelha para roxa e por fim para um branco pálido. Sua força havia desaparecido. Antes que pudesse terminar a frase, ele desmaiou. A expressão de Taizeki escureceu. Droga, a batalha mal havia começado, e um de seus principais comandantes já estava caído. Maldito fantasma de Konoha. Que tipo de ataque foi esse? Taizeki-sama e Kitsushi-sama. Chamem os paramédicos, agora. Sim, senhor. A essa altura, os dois exércitos já haviam entrado em confronto, e o verdadeiro horror das abelhas venenosas começou a se revelar. Mesmo após sofrerem perdas, as abelhas continuaram chegando em ondas sucessivas, avançando em direção à linha de frente como se nunca fossem acabar. Os ninjas de Konoha foram subjugados. A formação começou a desmoronar sob o ataque implacável. Liberação de vento. Grande avanço. Um ninja proficiente em liberação de vento tentou afastar o enxame com um sopro. As abelhas se dispersaram por um instante, depois se reagruparam e voltaram a atacar. Nesse instante, a nuvem negra que pairava acima de repente mergulhou na batalha. Era o clã Aburami, liderado por Aburami Kagekuro, tecendo seus Kikaishu através do enxame inimigo para minimizar os danos causados pelas abelhas. O clã Aburami? Taizeki zombou da cena, mas as abelhas eram numerosas demais. Até mesmo Aburami começou a ceder sob a pressão. Tic. É melhor que isso funcione. Ao ver a frente prestes a desabar, Tsunade tirou um pequeno frasco de dentro do casaco. Sem hesitar, ela tirou a bola para as fileiras, seguida por uma pedra. Era um frasco de repelente de insetos, especialmente desenvolvido por Orochimaru. A garrafa estilhaçou-se, libertando seu conteúdo no ar. No instante em que o repelente se espalhou, tanto as abelhas venenosas quanto os Kikaishu congelaram e se dispersaram em todas as direções. Funcionou. Funcionou mesmo. Tsunade se iluminou de alívio. Contra-ataque. Bum. Seu grito de guerra mal havia soado quando o chão no centro das forças de Vagakuri entrou em erupção. Uma enorme piton dourada irrompeu da terra. Capítulo 367. Após Kiin surgir em cena, seu corpo gigantesco começou a devastar o centro das forças de Vagakuri. Seu poder destrutivo era extraordinário. E não era só isso. O túnel que Kiin havia cavado tornou-se o ponto de entrada perfeito para as unidades de emboscada de Konoha. Seguindo seu rastro, uma onda de ninjas de Konoha avançou diretamente para o coração do território inimigo. Ao verem isso, Shibito Azuma e os outros comandantes ficaram com semblantes sombrios. Yabei mande todas as abelhas venenosas. Empurre-as todas para as linhas de Konoha. Anroshi, preparem-se para se mover. O campo de batalha estava se revelando ainda pior do que Azuma havia previsto. Não só um enxame de abelhas venenosas não conseguiu paralisar Konoha, como aquela técnica desconhecida de liberação de fogos dizimou. Originalmente, Azuma não tinha a intenção de usar as bestas com cauda, a menos que fosse absolutamente necessário. O risco para suas próprias forças era muito alto, mas naquele momento ele não tinha outra escolha. Yabei quase soltou um palavrão em voz alta ao ouvir a ordem. Enviar mais abelhas venenosas? Que abelhas venenosas? Além do rei das abelhas venenosas ao seu lado, todas as outras já estavam em campo. Até mesmo a elite de seu clã Kamizuru avançou e estava totalmente empenhada em controlar o enxame. Na retaguarda, An e Roshi assentiram com a cabeça e começaram a se mover assim que receberam a ordem de Azuma. Kazuyama, usando a mente coletiva, vinha monitorando o campo de batalha. No instante em que o Jinchuriki inimigo se mexeu, ele já estava ao lado de Tsunade. Os Jinchuriki inimigos estão se movendo. Tem um plano, comandante Tsunade? Tsunade lançou um ninja de Vagakuri para o alto com um soco. O pobre coitado provavelmente nem sabia se estava indo para o céu ou direto para o inferno. Kazuyama olhou para o infeliz e balançou a cabeça. Ser nocauteado por Tsunade com um só golpe, brutal. Qual o plano? Vamos lutar, obviamente. Você não tem um monte de cobras? E sua técnica do deus voador do trovão não consegue teletransportar bestas com cauda? Vai, eu acredito em você. Tsunade olhou para ele com absoluta confiança. Afinal, todos na vila tinham ouvido falar do que havia acontecido na fronteira da Terra dos Rios. Até mesmo Minato elogiou o domínio de Kazuyama sobre a técnica do deus voador do trovão. E se ele realmente conseguisse teletransportar uma besta com cauda? Mesmo que por um curto período de tempo, isso poderia mudar completamente o rumo da batalha. Suspiro. Amaldiçoado a uma vida de labuta, eu juro. Se eu morrer heroicamente lá fora, Tsunade, certifique-se de trazer meu legado de volta para a vila e faça com que cantem baladas sobre mim. O rosto de Kazuyama estava tomado por tristeza e justa indignação, como de um guerreiro caminhando para uma morte certa. Então, ele desapareceu. Tsunade cuspiu na direção em que ele havia desaparecido e rosnou. Heróico, uma ova. Você não vai morrer tão cedo. Aquele pirralho realmente consegue correr quando quer. Essa guerra foi muito mais brutal do que qualquer outra anterior. Com Ivagakuri lançando um ataque total e o caos adicional do enxame de abelhas venenosas, a pressão sobre Konoha era indescritível. Tsunade entendia muito bem isso. Se ambas as bestas com cauda entrassem na briga agora, as consequências seriam catastróficas. Por isso, ela não teve escolha a não ser depositar suas esperanças em Kazuyama Jeko. Sem perceber, essa lendária Kunoichi, uma das famosas Sannin, passou a confiar nele mais do que nunca. Se Orochimaru estivesse aqui, provavelmente estaria radiante de orgulho e diria: meu discípulo, um excelente aluno formado por um mestre ainda melhor. Brilhante. Conforme An e Roshi avançavam para o campo de batalha, seu primeiro alvo tornou-se óbvio. Bem no centro das forças de Vagakuri, Kirin. Roshi, essa cobra é sua. Entendido. Seu corpo carmesim avançou, com os punhos enormes cerrados e prontos para o combate.
Kirin, ainda em frenesi, sentiu de repente uma pressão avassaladora que fez seu coração disparar. Uma fração de segundo depois, a figura carmesim apareceu bem na sua frente. Uma besta com cauda? Droga! Kazuyama! Socorro! Assim, de repente, a ferocidade de Kirin desapareceu. Ela podia ser uma piton dourada treinada em Senjutsu, seu corpo um tanque de poder bruto, mas ela não era estúpida. Ela sabia exatamente que tipo de monstro era uma besta com cauda, e não ia fingir que podia enfrentá-la de frente. O Quatro Caudas, Sengoku, retornou ao campo de batalha, seus punhos desferindo uma combinação brutal que golpeou Kirin sem piedade. Rachadura! Caramba! Um som agudo de estilhaçamento ecoou quando fragmentos da armadura de cristal se espalharam por toda parte. Ah, é? Essa cobra tem armadura? Que chique! Aguentar alguns dos meus socos sem cair é impressionante. Uma pena que a armadura tenha ido embora. Roshi chegou a fazer um raro elogio a ela antes de se preparar para outro golpe, mas a cena diante dele mudou repentinamente. Para onde ela foi? O que é isso? Tudo que ele viu foi um vasto campo azul e então ele sentiu queda livre. Só então Roshi percebeu que havia sido teletransportado milhares de metros para o céu e agora estava despencando rapidamente. Droga, o fantasma de Konoha, hein? Iwagakure havia feito sua lição de casa sobre os gêmeos prodígios de Konoha. Ambos eram capazes de usar a técnica de ninjutsu espaço-temporal do deus voador do trovão. Ele não esperava vivenciar isso em primeira mão. Tic, tic, tic. Kazuyama, nada mal. Mandar Sengoku para cá e depois deixá-lo cair? Se ele cair, as forças de Iwagakure lá embaixo estarão perdidas. A voz de Shoumei ecoou no exato momento em que Kazuyama Gekko sobrevoava o céu, com as asas abertas em um enorme pássaro de cristal que ele havia criado com a liberação de cristal. Ele voou milhares de metros para o alto e então usou o deus voador do trovão duas vezes, primeiro para se teletransportar para o lado de Kirin, depois para transportar Sengoku para o céu. Agora ele pairava sobre o campo de batalha, observando calmamente Sengoku cair como um meteoro. Isto é apenas o começo. Kirin já está se movimentando. A queda de Sengoku vai demorar. Vamos lidar com Goku. Kirin já havia retornado ao subsolo, cavando furiosamente cada vez mais fundo na terra. Ela carregava uma das kunai marcadas de Kazuyama, prova clara de que estava agindo sob suas ordens de recuar e cavar. Esse era todo o plano de Kazuyama. Uma foi enviada para o céu, a outra para a terra. Ele não podia simplesmente jogá-los no deserto como fizera com Shukaku naquela época, então teve que improvisar com o que estava disponível. De volta ao chão, os ninjas de Iwagakure ficaram atônitos. Sua preciosa besta com cauda simplesmente havia desaparecido? Shibito Azuma reagiu imediatamente. Ele sabia exatamente qual das estrelas gêmeas de Konoha era responsável. Explosão de velocidade, agora. Todos os outros, encontrem aqueles dois desgraçados. Roshi está bem. Ele só foi teletransportado para algum lugar. O resto de vocês Dataken, agora. Respondeu com um rugido feroz. A besta de 5 caudas totalmente branca, Goku, entrou em campo. Mas assim que ele apareceu, 2 enormes canhões de água o atingiram, lançando água para todos os lados. Liberação de água. Pistola de água. Eu sou o sábio sapo do Monte Myobuku, também conhecido como Grande Sapo Sábio. Cala a boca, seu desgraçado. Mais uma palavra e eu te jogo fora. Capítulo 368. Um corpo vermelho enorme, uma voz estrondosa, uma lâmina curta na cintura e um cachimbo fumegante na boca. Este sapo gigante emanava ameaça, e o homem que estava de cabeça para baixo nele era uma lenda por si só. Bunta, você pode pegar leve comigo dessa vez? Quer que eu salve seu orgulho? Some daqui. Você me arrastou até aqui para lidar com esse tipo de monstro? Você tem sorte de eu não estar te dando uma bronca agora mesmo, seu maldito Jiraiya. Jiraiya, herdeiro do Monte Myobuku, havia chegado ao campo de batalha. Aquele canhão de água anterior foi disparado pelo próprio Gamabunta. A explosão colossal encharcou Goku e enfureceu tanto 5 caudas quanto Vou te matar. Goku irrompeu numa explosão de vapor escaldante e avançou diretamente contra Gamabunta e Jiraiya, seus enormes chifres brilhando com intenções mortais. Ao ver a investida, Gamabunta bufou e cuspiu novamente em direção a Jiraiya. Maldito Jiraiya. Resolveremos isso mais tarde. Xing. Bunta desembainhou sua espada curta, pronto para o combate, mas Jiraiya ergueu a mão para impedi-lo. Bunta, tome cuidado. Tic. Vou tratar isso como uma das salamandras gigantes do Anzo. Goku era incrivelmente rápido. Num instante, estava bem em cima deles, seus chifres enormes prontos para atacar. É só um cavalo grande. E eu consigo pular. No momento crucial, Bunta saltou alto no ar, esquivando-se do ataque e mirando sua espada curta diretamente no olho de Goku. Infelizmente, ele estava enfrentando uma besta com cauda. Vapor escaldante rompeu novamente do corpo de Goku, forçando Bunta a recuar com dor. Ao aterrissar, ele praguejou alto. Droga, esqueci que esse cara solta vapor. Jiraiya, e agora? Calma aí, estamos aqui só para ganhar tempo até o Minato e os outros chegarem. Quando eles chegarem, a situação muda. Reforços estavam a caminho. Jiraiya não estava sozinho. Seu amado aluno, Namikaze Minato, liderava 1000 ninjas para a linha de frente. Mas por hora, Jiraiya havia chegado antes deles. O confronto recomeçou. Os ataques de Goku eram diretos, mas, seja por força bruta ou vapor, a destruição foi enorme. Bunta só podia manter distância e esquivar-se. A briga entre esses dois gigantes obrigou todos os ninjas próximos a se dispersarem. Cada golpe que acertava era devastador. Em termos de força bruta, Bunta não conseguia se igualar a Goku. Felizmente, Jiraiya estava lá para apoiá-lo, castigando a fera com todos os jutsus que conseguia usar. Bunta, espere. Tem algo errado. Acho que alguma coisa está caindo do céu. Jiraiya ergueu o olhar de repente. O que foi? Bunta recuou diante da besta com cauda e olhou para cima. Um olhar, e todos congelaram. Jiraiya, Bunta, até mesmo 5 caudas. O que despencava do céu era um macaco enorme carmesim com 4 caudas. Droga, é o Roshi. Como diabos ele foi parar lá em cima? A voz atonita de cortou o ruído. Mas antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, uma sombra apareceu diante dele. Deu um palpite. Quer que eu te mande para cima também? Kazuyama, fantasmagórico como sempre, mais uma vez colocou suas mãos diabólicas sobre outra besta com cauda. Aquele sorriso sinistro fez estremecer. Ele o reconheceu instantaneamente, uma das estrelas gêmeas de Konoha, o fantasma Kazuyama Gekko. Seu maldito. Antes que ele pudesse terminar de xingar, os 5 caudas desapareceu no ar. Primeiro, a besta de 4 caudas desapareceu. Depois, a besta de 5 caudas. Os olhos de Shibito Azuma se arregalaram.
As teletransportações consecutivas o deixaram perplexo, mas ele tinha captado um trecho da conversa deles. O céu. Ele ergueu os olhos e quase caiu de joelhos. A anfitrião de 4 caudas estava caindo. Todas as unidades. Parem o ataque. Abriguem-se agora. O grito de Azuma ecoou com toda a força que ele tinha. Sua voz trovejou pelas linhas de retaguarda. Porque quando uma besta com cauda de 50 metros de altura cai do céu, não é só barulho que se segue. Se essa pergunta tivesse sido feita antes da guerra, ninguém saberia respondê-la. Mas depois da guerra, muitas pessoas diriam: destruam os céus e a terra. Ainda não consigo esquecer aquele dia em que o 4 caudas carmesim caiu do céu. Devastou todo o campo de batalha. Ofegante Kazuyama, que acabará de lançar os 5 caudas para o céu, sentiu o esforço. Transferir 2 bestas com caudas gigantescas em sequência havia drenado uma quantidade impressionante de chakra. Ele estava genuinamente exausto. Kazuyama, você está bem? Sim, estou bem. Afinal, estamos falando de 1000 metros de altura e da transferência de bestas com cauda. Só me deixou bastante exausto. Shoumei, mantenha o chakra fluindo. Shoumei não parou de fornecer chakra nem por um instante. Caso contrário, Kazuyama já teria desmaiado. Sábio de cabelos brancos, precisamos sair daqui agora. O 4 caudas está prestes a cair. Kazuyama controlou a respiração e imediatamente fez um sinal para Jiraiya recuar. Jiraiya estava mais do que pronto para partir. Quem você está chamando de sábio de cabelos brancos? Eu sou um sábio do Monte Myobuku. Antes que Jiraiya pudesse terminar, Bunta já havia saltado no ar, seu corpo enorme correndo em direção ao acampamento deles. Seu desgraçado Bunta. Eu não tinha terminado de falar. Enquanto o grito de Jiraiya ecoava atrás dele, Kazuyama balançou a cabeça. No momento em que estava prestes a se mover, sentiu um leve tremor sob seus pés. Maldito fantasma de Konoha. Depois de tudo que você fez, ainda acha que pode escapar. Liberação da terra, barreira de rochas, liberação de explosão, explosão de rocha. As vozes de Shibito Azuma e de outro indivíduo ecoaram ao mesmo tempo. Ambas as técnicas foram incrivelmente rápidas. Num instante, inúmeras rochas surgiram ao seu redor, formando uma armadilha. Bum! Explosões irromperam quando as rochas detonaram como bombas. Era difícil dizer qual técnica causou isso, foi uma devastação completa. Infelizmente para eles, Kazuyama era um mestre da autopreservação. Sua mente estava sempre ligada à técnica do deus voador do trovão. No instante em que o tremor começou, ele já havia se teletransportado. Ele era tão rápido que nem perceberam que ele tinha ido embora. Capitão Iva recuar. O 4 caudas está descendo. A técnica já havia sido usada, e Shibito Azuma não esperou para ver se funcionava. Ele imediatamente ordenou que sua equipe recuasse. Não, Shibito Azuma. Você recua. O alvo ainda está vivo. Vou atrás dele. Esta é a missão do Corpo de Explosivos. O Corpo de Explosão de Ivagakure é um esquadrão de elite composto inteiramente por ninjas com o Kekkei Genkai Liberação de Explosão. Era especializado em missões poderosas e de alto impacto. Iva era o capitão do esquadrão. Você sabe para onde ele foi? Iva olhou para o horizonte. Um brilho determinado cintilou nos olhos do homem de meia idade. Não sei, mas vou encontrá-lo. Capítulo 369. Bum! O chão tremeu quando uma onda de choque aterradora varreu o campo de batalha. No momento em que 4 caudas atingiu o chão, pareceu que um terremoto havia acontecido. Caindo de milhares de metros de altura, ele deveria ter sido capaz de girar no ar e aterrissar suavemente. Uma pena que Kazuyama não tivesse intenção de deixar isso acontecer. O dragão de cristal já estava à espreita no ar e atingiu Sengoku de 4 caudas com a força de uma arma divina em queda. No fim, o dragão se despedaçou, mas o pouso do macaco também. Sengoku perdeu o equilíbrio e caiu com força no chão. O campo de batalha, antes caótico, silenciou instantaneamente. Maldito fantasma de Konoha. Tosse, tosse. Mesmo com o corpo resistente de Sengoku, a queda o deixou dolorido por todo o corpo. Roshi e Sengoku começaram a discutir imediatamente. Droga, Roshi. Olha o que você fez. Essa queda quase me matou. Poderíamos ter pousado sem problemas, mas não. Você tinha que ficar mexendo com aquele dragão idiota. Você é idiota? A transformação completa em besta com cauda utilizou o corpo da besta, e Sengoku não tinha controle sobre ela. Agora, após ser arremessado contra o chão, ele jazia ali, mostrando os dentes de dor. Roshi, por outro lado, saiu completamente ileso, exceto por um pequeno trauma psicológico devido à queda livre. Jin, o anfitrião, lançou 4 caudas para o céu, causando uma queda brusca e provocando uma discussão entre Sengoku e Jinchuriki Roshi. Efeito, muito bem sucedido. Recompensa especial, consumo de chakra para sincronização com bestas com cauda reduzido em 10%. Observação, redução total agora em 20%. Após se afastar para um local seguro, Kazuyama observou a cena enquanto recebia sua recompensa, sorrindo satisfeito. Shoumei mastigava insetos com um estalo alto, observando Sengoku se debater no chão, rindo tanto que não conseguia parar. Kazuyama, quando você acha que Koku vai desistir? Acha que ela vai pousar em Sengoku? Se ela fizer isso, vou morrer de rir. Espero que ela aterre com os chifres primeiro. Isso vai calar a boca do Sengoku de uma vez por todas. Kazuyama quase teve um curto-circuito. Sem palavras, ele se virou para dar uma bronca em Shoumei. Chifres primeiro? Por que não dizer logo para eles começarem a brigar? Koku não é boba. Ela sabe que Goku está embaixo. Por que ela pousaria com os chifres primeiro? Hein? Ela é retardada? Shoumei soltou uma risadinha boba. É verdade, a menos que tivesse perdido a cabeça, Koku certamente cairia de pé. Mas Kazuyama não tinha intenção de deixá-la cair dessa forma. Caso contrário, qual seria o sentido de jogá-la lá em cima? Inesperadamente, Kazuyama se moveu, mas não em direção a Koku, que estava no ar. Ele disparou em direção a Sengoku, que ainda estava estendido em uma cratera. Ele acabará de receber notícias de Kirin. Filho, fique aí. Ainda tenho muita luta pela frente. Mas para onde foram An e 5 caudas? Roshi se levantou lentamente. Apesar da queda ter sido brusca, as bestas com cauda eram resistentes. Ele não estava realmente ferido. Assim que se pôs de pé, começou a procurar seus companheiros de equipe ao redor. Mas em vez de encontrar An e 5 caudas, seu olhar se deteve em alguém que o fez ferver de raiva. Kazuyama. Maldito fantasma de Konoha. Você realmente me jogou para o céu? Vou te esmagar em pedacinhos. Um punho enorme desferiu um golpe em direção a Kazuyama. Mas vamos lá, um tiro de canhão em um mosquito? Principalmente porque o mosquito em questão era tão escorregadio quanto uma enguia. Kazuyama já havia lançado sua kunai e se teletransportado com o deus voador do trovão, aparecendo bem na frente de 4 caudas. Aquele sorriso diabólico se espalhou novamente
novamente pelo seu rosto, causando um arrepio na espinha de Roshi e Sengoku. Roshi, tem um mau pressentimento sobre isso. Sengoku, o mesmo. Muito ruim. O deus voador do trovão foi ativado novamente, e 4 caudas desapareceu no mesmo instante. Macaco, vá cavar um buraco no subsolo. O que é isso? Espera, droga. Tem alguma coisa errada, sai da frente. Ainda rindo, Kazuyama sentiu de repente um leve tremor sob seus pés e imediatamente desviou. Bum! Outra explosão sacudiu o campo de batalha, exatamente onde ele estava parado. As chamas se alastraram. Detritos voaram por toda parte. Esquivou-se, hein? Pensei que conseguiria te eliminar naquele instante. Como esperado do fantasma de Konoha. Essa velocidade de reação não é brincadeira. Uma voz fria chegou aos ouvidos de Kazuyama, fazendo-o franzir a testa. Ele se virou e viu um homem de meia-idade cercado por 2 pequenos esquadrões. A mão do homem ainda estava no chão, claramente a origem da explosão. O corpo de explosivos de Iva. Tic. Já me emboscaram 2 vezes. Vocês não deveriam ser especialistas em invadir fortalezas? Desde quando começaram a agir como Ambu? A expressão do homem escureceu. Estamos apenas cumprindo ordens. Matar o inimigo é tudo o que importa, o método não importa. Kazuyama soltou uma risada fria. Ele não era nenhum tolo de coração mole. Emboscá-lo, ele faria você pagar caro por isso. Então vamos ver se você tem a habilidade necessária para isso. Mesmo assim, você me parece familiar. Capitão do corpo de explosivos? Se não me engano, você é Ivapo, certo? Enquanto falava, suas mãos formaram selos rapidamente e uma onda de chakra se espalhou a partir dele. Os ninjas de Iva ficaram imediatamente tensos. Os esquadrões se separaram, buscando cobertura e se preparando para um contra-ataque. Pessoal, fiquem atentos. Gritou Ivapo. Informações indicam que o fantasma de Konoha, Kazuyama, não é apenas um mestre do deus voador do trovão, mas também possui um poder considerável em ninjutsu. Mas nesse instante, Kazuyama parou de formar os selos e casualmente tirou uma maçã do bolso, dando uma grande mordida na frente de todos. Hehehe, só estava brincando. Estava com sede. O quê? Vocês também querem um? Ele continuou mastigando, sorrindo, deixando o ninja de Iva furioso. Matem-no! Ivapo gritou, mas Kazuyama já tinha ido embora, deixando apenas uma mensagem. Divirta-se sozinho, mas não posso prometer que você sobreviverá. Olhe para cima. Todos sim, até mesmo Ivapo, instintivamente olharam para o céu. Uma enorme besta branca surgiu à vista. Droga, é o 5 caudas. Ele também jogou 5 caudas para o céu? Todos recuem. Eles não tinham escolha. Se 5 caudas aparecesse, eles seriam esmagados com certeza. Mesmo que não fossem atingidos diretamente, o impacto por si só poderia enterrá-los vivos. Eles acabavam de presenciar o caos que o 4 caudas causou ao pousar. Ninguém queria que aquilo se repetisse. Esqueça matar o inimigo. A sobrevivência agora era prioridade máxima. Capítulo 370. Kazuyama parece que Goku não vai cair no chão afinal. Para libertar toda a sua força, o seu controle sobre o equilíbrio é de primeira classe entre nós. Se Matatabi ficar em primeiro lugar, então Goku definitivamente ficará em segundo. Deveríamos tentar fazer algo a respeito? Graças aos seus olhos de inseto, Shoumei conseguia enxergar mais longe do que qualquer outra pessoa. Do ponto de vista dele, Goku já havia estabilizado sua postura e se preparava para pousar. Kazuyama abriu um largo sorriso, e o que ele disse em seguida deixou Shoumei completamente atônito. Ele não esperava que alguém fosse tão implacável. Quem disse que ela vai pousar? Por que deveríamos deixá-la? Com um gesto de mão, Kazuyama conjurou um pássaro de cristal, que imediatamente disparou em direção a Goku. O pássaro carregava o selo de sua técnica. No momento em que Goku estava prestes a pousar, o pássaro chegou ao seu lado, e antes que ela pudesse reagir, a figura de Kazuyama apareceu bem ao seu lado. Seu desgraçado. Fantasma de Konoha, o que você está? Ela nem sequer terminou a frase antes de desaparecer novamente. Goku ficou estupefato. Até Shoumei ficou atônito. Os ninjas de Vagakure em fuga também ficaram completamente sem palavras. Será que esse cara era humano? Aquilo era uma besta com cauda. Como ele pôde, simplesmente fazê-la desaparecer assim? E quanto ao 4 caudas? Milhares de metros abaixo da superfície, muito abaixo do campo de batalha. Sengoku ficou furioso. Fantasma de Konoha. Bom, muito bom. Quando eu sair daqui, vou te despedaçar. Desta vez, Roshi e Sengoku estavam em perfeita concordância. Eles simplesmente não conseguiam aceitar que alguém tivesse ousado jogá-los para o céu e depois enterrá-los no subsolo. Nada parecido com isso jamais havia acontecido em suas vidas. Imperdoável. Absolutamente imperdoável. Roshi, seu desgraçado, me tira daqui. Vou explodir esse poço até o céu. Os rugidos furiosos de Sengoku estavam dando uma baita dor de cabeça a Roshi, mas Roshi estava igualmente furioso. Imediatamente começou a socar a rocha ao redor. O chão tremeu levemente. Embora os tremores não fossem fortes, as pessoas que lutavam na superfície ainda o sentiram. Mas com ambos os lados em combate armado, eles ignoraram isso completamente. De volta ao campo de batalha com a chegada de Jiraiya, a pressão sobre o lado de Konoha diminuiu significativamente. Mesmo assim, diante do ataque das abelhas venenosas, o número de vítimas continuava aumentando a cada instante. De repente, uma figura amarela surgiu no meio do campo de batalha. Um segundo depois, várias kunais de formato estranho foram arremessadas em todas as direções. Sim, estou atrasado. Mas o inseticida já está aqui. A figura amarela atravessou o campo em alta velocidade, quebrando um frasco de vidro após o outro. À medida que cada garrafa se estilhaçava, uma nuvem de gás se espalhava pela área. Este era o inseticida. Sob seu poderoso efeito, tanto as abelhas venenosas quanto os Kikaishu se dispersaram e fugiram em massa. Bom trabalho, Minato. Agora é a nossa chance de fazê-los recuar. Todos, ataquem. Após suportar a batalha por tanto tempo, Tsunade finalmente gritou de alegria. Com o inseticida aliviando a pressão e os reforços finalmente chegando ao local, essa foi a melhor notícia que Konoha poderia ter esperado. Droga, é o relâmpago amarelo, uma das estrelas gêmeas de Konoha. Todos, liberem seus ninjutsus mais poderosos. Acabem com isso rápido. O nome do relâmpago amarelo inspirava ainda mais medo nos corações do que o do fantasma de Konoha. Afinal, o relâmpago amarelo havia abatido inúmeros inimigos no campo de batalha. Sua presença agora lançava uma sombra pesada sobre os ninjas de Vagakure, mas eles não recuaram. Sua formação se dividiu igualmente, alguns avançaram enquanto outros recuaram rapidamente. Engoliram comprimidos de ração militar e começaram a concentrar seu chakra para ninjutsu em larga escala.
Tsunade, como estão as coisas? Acho que o timing foi ótimo, né? Hahaha. Gamabunta ainda estava abrindo caminho através das linhas inimigas no meio do campo de batalha quando Jiraiya repentinamente surgiu por uma abertura e apareceu diante de Tsunade, vangloriando-se no momento em que chegou. Ela imediatamente o recompensou com uma série de reviradas de olhos. Você está atrasado. Mas já que trouxe o inseticida, vou deixar passar. A provocação de Tsunade não abalou Jiraiya nem um pouco. Orochimaru preparou tudo isso em cima da hora. Não havia tempo suficiente para criar um antídoto adequado, então ele optou pela produção em massa de inseticida. Foi isso que nos atrasou. Tsunade assentiu em compreensão e então perguntou: Você viu aquele pirralho do Kazuyama perto da retaguarda do campo de batalha? Ele chegou correndo mais cedo, mas não houve mais notícias dele desde então. A menção de Kazuyama fez o rosto de Jiraiya se contrair levemente em irritação. Ele ainda não gostava daquele apelido de sábio de cabelos brancos. Aquele garoto não é ruim. Ele usou o deus voador do trovão para interceptar a besta com cauda de Wagakure. Na Terra dos Rios, ele supostamente transferiu uma cauda. Eu não acreditei na época, mas agora acredito. Ele conseguiu teletransportar o enorme 4 caudas para longe assim, sem mais nem menos. Os olhos de Tsunade se arregalaram ao pensar em Kazuyama enfrentando uma besta com cauda. Mas a batalha ainda não havia terminado. De volta à retaguarda do campo de batalha, Goku estava novamente no ar, continuando sua descida. An parecia estar à beira de um colapso nervoso. Por quê? Porque ele estava prestes a pousar quando foi arremessado de volta para cima. Maldito fantasma de Konoha. Esse ninjutsu espaço-temporal está me enlouquecendo. Caramba. Suspensa no ar, Goku começou a liberar vapor, seu chakra temível aumentando constantemente. Jin. Detectado. O anfitrião lançou Goku de 5 caudas e An, o Jinchuriki, para o céu 2 vezes seguidas, negando-lhes a chance de pousar. Esta técnica tem mérito. Tanto Goku de 5 caudas quanto An, o Jinchuriki, entraram em estado de fúria e agora estão descarregando sua raiva no ar. Recompensa especial. Consumo de chakra para sincronização da transformação da besta com cauda reduzido em 10%. Observação. Redução total agora em 30%. Jin. Detectado. O anfitrião enterrou Sengoku de 4 caudas e Jinchuriki Roshi no subsolo, desencadeando uma discussão entre eles. Agora eles estão se esgueirando pelo subsolo como ratos escavadores. Recompensa especial. Progresso de otimização da Bijudama mais 5%. Observação. Progresso de otimização agora em 50%. Nova habilidade desbloqueada. Habilidade portátil, bomba comprimida. Brincar com 2 bestas com cauda rendeu recompensas consideráveis. Kazuyama estava mais do que satisfeito. Seu olhar se voltou para o esquadrão de demolição que acabará de tentar cercá-lo. Seu rosto se contorceu em um sorriso sarcástico. Se ousassem atacá-lo, teriam que arcar com as consequências. Aproveitando a oportunidade, Kazuyama preparou-se para contra-atacar a equipe liderada por Iva. Liberação de cristal. Técnica de clonagem de cristal de Jade. Assim que o cristal se solidificou, 4 clones apareceram. Desta vez, Kazuyama foi quem iniciou o ataque. Kazuyama, se bem me lembro, aquele cara da liberação de explosão que você derrotou antes fazia parte da mesma unidade, não era? Então mandar esses caras para se reunirem com ele não parece tão ruim. Capítulo 371. Kazuyama lançou Goku de 5 caudas ainda mais alto no céu do que antes. Levaria um tempo para ela cair de volta, tempo suficiente para ele eliminar os alvos à sua frente. Seu principal objetivo era o capitão do corpo de explosão. Se bem se lembrava, o nome Vapo valia uma recompensa de 45 milhões de ryu. E Kazuyama gostava muito de dinheiro. Um sorriso malicioso surgiu em seus lábios enquanto ele e seus clones disparavam em direção a Ivapo como um raio. Como capitão da equipe de demolição de Wagakure, Ivapo não era alguém para se intimidar. Calmo e experiente, ele não hesitava. Suas mãos deslizavam pelos selos antes de ele golpear o chão com a palma da mão. Seu Kekkei Genkai. Liberação de explosão. Com ele podia transformar objetos em bombas usando chakra. Liberação de explosão. Mina terrestre de pedra. O chão tremeu quando explosões irromperam sob seus pés. Kazuyama e seus clones saltaram no ar, observando a terra explodir em uma onda abaixo. Assim que ele se elevou, os ninjas ao redor lançaram uma saraivada de ataques. Jutsus e ferramentas chovendo como se não custassem nada. Usem a cabeça. Não desperdicem seus ataques. Dividam-se em 2 equipes. Uma simula um ataque frontal, a outra rastreia o ponto de aterrissagem. Encurralhe-o e depois elimine-o. A voz de Vapo ecoou novamente. Ele sabia exatamente do que Kazuyama era capaz. O fantasma de Konoha, assim como o relâmpago amarelo, dominava o ninjutsu espaço-temporal. Ataques como esses não seriam suficientes. Sob seu comando, os ninjas de Iva se dividiram em 2 formações. Um grupo continuou bombardeando Kazuyama, enquanto o outro se espalhou para cercá-lo e impedir qualquer fuga. Não admira que ele valha 45 milhões. Só essa mente já deixa Gari no chinelo. Mas mesmo que o sábio dos 6 caminhos descesse dos céus, eu ainda receberia esse pagamento. Dessa vez, Kazuyama não se esquivou usando a técnica do deus voador do trovão. Quebrando seu padrão habitual, ele conjurou uma armadura de cristal com a liberação de cristal, sua versão de uma roupa de batalha real. Com os braços erguidos em defesa e com clones auxiliando na deflexão, ele bloqueou tudo que foi lançado em sua direção, pedras, shurikens kunais. Tudo ricocheteou. Ao aterrissar, ele acelerou diretamente em direção a Ivapo. A expressão do capitão não mudou. Seus selos de mão permaneceram rápidos como um raio. Kazuyama já estava perto, com a lâmina alada desembainhada, sua lâmina brilhando ao sol enquanto desferia um golpe para baixo. 45 milhões, hoje é meu. Diante de um golpe mortal, Ivapo manteve a calma. Ele completou seus selos e ativou seu jutsu num instante. Liberação da terra, movendo o núcleo terrestre. Uma técnica comum de manipulação da terra. Injetando chakra no subsolo, ele conseguia levar ou abaixar um pedaço de terra com controle fluido. No momento em que a lâmina de Kazuyama estava prestes a golpear, o chão sob seus pés repentinamente se elevou. Droga, esse cara! Kazuyama praguejou quando o levantamento repentino lhe tirou o equilíbrio. A sensação era irritante, mas Ivapo o subestimou. Embora o corpo principal de Kazuyama tenha sido atingido pelo terreno que subia, seus 4 clones ainda estavam ativos e se moveram rapidamente, cercando Ivapo em um instante.
Liberação da terra, movendo o núcleo terrestre. O jutsu foi usado novamente, mas desta vez, Ivapo baixou o chão sob seus próprios pés. Ao cair, Kazuyama não reagiu com frustração. Em vez disso, um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Os 4 clones cercaram um fosso, cada um formando o mesmo selo de mão. Formação de 10.000 serpentes. Com a divulgação da técnica, inúmeras cobras deslizaram para dentro do fosso. Ao ver o enxame correr em sua direção, Ivapo finalmente mostrou uma mudança de expressão. Preso, sem espaço para escapar, ele estava em grave desvantagem. Sem outra opção, ele ativou o núcleo móvel da Terra mais uma vez para se erguer do poço. Em breve. Então este é o seu fim, capitão do corpo de explosões. Kazuyama estava esperando por esse momento, e ele não estava sozinho. Todos os 4 clones estavam prontos. 5 Kazuyama sorriram em uníssono. Conhece o segredo do taijutsu estilo Konoha? Golpes consecutivos. Assim que Kazuyama lançou seu ataque, Ivapo rapidamente pegou a longa espada presa às suas costas. Ele tentou brandi-la com velocidade suficiente para repelir Kazuyama. Mas foi inútil. Até mesmo os ninjas de Iva que correram para apoiá-lo estavam desperdiçando seus esforços. Uma serpente gigantesca irrompeu repentinamente do chão, cercando Kazuyama e Ivapo. Foi Kirin quem cavou o túnel antes. Com ela isolando o campo de batalha, Kazuyama agora podia derrotar Ivapo sem preocupações. Rachadura. A maior vantagem dos clones de liberação de cristal era sua extrema dureza. Armas comuns não conseguiam nem arranhá-los. Assim como os clones da liberação de relâmpagos disparam raios quando atingidos. Os clones de liberação de cristal simplesmente ergueram um braço e quebraram a longa lâmina de Ivapo. Droga, que diabos é isso? Um lampejo de descrença passou pelos olhos de Ivapo, mas essa foi a última expressão que ele fez. O clone e o verdadeiro Kazuyama já estavam cercando-o. O que tornava o taijutsu estilo Konoha tão aterrorizante era sua implacável sequência de golpes subsequentes. Estilo Konoha, técnica secreta de taijutsu ninja, 1000 anos de morte, dor amplificada. Uma flor desabrochou. Além da dor lancinante que penetrava até o osso, Ivapo não sentia mais nada. Argue! Seu grito ecoou pelo campo de batalha. Mas isso foi apenas o começo. Kazuyama não parou por aí. Ivapo, já cambaleando com o primeiro golpe, foi atingido por mais 5 em rápida sucessão. O capitão do corpo de explosões morreu ali mesmo, sob uma saraivada de 1000 anos de morte. Na verdade, ele provavelmente já tinha morrido na metade da explosão. Kazuyama, você é realmente brutal. Só de assistir aquilo já me deu dor. Nossa, coitado. Kazuyama dispensou seus clones, indiferente às reclamações de Shoumei. Ele não se importava. Eles eram um inimigo, não havia motivo para poupá-los. Além disso, havia uma recompensa envolvida. De repente, ele entendeu o fascínio que alguém como Kakuzu exercia sobre ele. Transformar inimigos mortos em dinheiro. Era uma sensação bastante satisfatória. Kirin, estamos partindo. Leve-me e o corpo, sigam em direção ao país da Terra. Vamos para o subterrâneo. Kazuyama olhou para Kirin, que ainda resistia às forças inimigas, e a chamou de volta. Ao mesmo tempo, ele olhou para cima. Através de sua mente coletiva, ele já podia ver Koku descendo rapidamente do céu. Ele já havia prolongado a situação por tempo demais. O ímpeto da batalha certamente havia mudado agora. Era a hora de recuar. Não que ele planejasse voltar para a frente de batalha. Isso era guerra. Contribuir uma vez já era o suficiente. Se Jiraiya tivesse chegado, então Minato provavelmente também estaria aqui. O que acontecesse a seguir poderia ser deixado por conta deles. Kazuyama, hora de ir. O chão está tremendo. Acho que Sengoku está prestes a romper as defesas. A voz de Shoumei soou novamente. Kazuyama sentiu. O corpo gigantesco de Kirin avançou em sua direção, engoliu os cadáveres de Kazuyama e Ivapo de uma só vez e mergulhou na terra, iniciando sua retirada. Capítulo 372. Kazuyama, para onde você vai? Não vai voltar para a luta? No subterrâneo, Kirin corria para o norte. As escamas da Piton dourada eram praticamente indestrutíveis, permitindo que ela escavasse a uma velocidade incrível. Não vou voltar. Tsunade e os outros podem cuidar do resto. Estamos indo direto para a Terra. Esse cara vale 45 milhões. Kazuyama havia considerado entregá-lo a Orochimaru, mas com a guerra apenas começando, Orochimaru provavelmente não teria tempo para estudá-lo. Era mais simples apenas lucrar com a situação. Ao deixar o campo de batalha, o 5 Caudas pousou, provocando outro tremor massivo. Mas sem Kazuyama para interferir, o 5 Caudas conseguiu pousar firmemente sobre as 4 patas. Maldito desgraçado, me fazendo voar lá em cima por tanto tempo. Vou despedaçá-lo e engoli-lo inteiro. Goku, furioso, pisoteou o chão com violência. Ao mesmo tempo, o chão tremeu novamente. Uma enorme mão vermelha irrompeu da terra, coberta de lama. Oh, onde está aquele fantasma de Konoha? Vou despedaçá-lo. Uma besta caiu do céu, a outra surgiu da terra, e seus caminhos finalmente se cruzaram no campo de batalha. Mas por mais que procurassem, não havia sinal de Kazuyama. Caramba, serão aqueles os reforços? Todos eles foram dizimados. Esqueçam isso, vamos para o campo de batalha principal. Ao liberarem suas formas de besta com cauda, O e Roshi pareciam sombrios, mas mesmo assim correram em direção ao centro da luta. Nas florestas da Terra das Águas Quentes, Orochimaru estava em um galho de árvore, olhando para o horizonte. Todos, dividam-se em pequenas equipes e interceptem o inimigo. Se você se deparar com as unidades de elite de Keri ou com 7 espadachins ninja, recue e espere por reforços. Conforme as sombras passavam rapidamente, Orochimaru também saiu. Mas ele não se precipitou. Tinha seus próprios planos. Precisava segurar o campo de batalha, mas também garantir que sua fuga estivesse protegida. Ele se movia pela floresta como um fantasma, sozinho. Não precisava de companheiros. Ele era a própria força. De repente, o som de uma batalha intensa ecoou à frente. Ele se aproximou silenciosamente e viu um grupo de ninjas de Konoha em combate com uma pequena equipe de ninjas da névoa. Orochimaru estreitou os olhos, mas não interveio imediatamente. Esta não era uma equipe qualquer. Eram Might Guy, Gema Shiranui e Ebizu. Ele os observava por causa da ligação de Ebizu com Kazuyama. Ebizu e sua mãe moravam há muito tempo com a família de Kazuyama. Orochimaru até os conheceu durante uma visita. Seus oponentes não eram particularmente fortes, apenas de nível Chunin médio. Ele estudou os 3. Guy lutava como um touro enfurecido, seus socos pesados e diretos, brutais, mas eficazes. Ebizu e Gema se mostraram mais calmos, usando uma combinação de ferramentas ninja e ninjutsu para subjugar o inimigo.
inimigo. Os três trabalharam bem juntos. Hehehe, sem surpresas, eles foram treinados por Kazuyama. Eles ainda são jovens, mas já viram combates de verdade. Que pena, não posso deixá-las ir mais fundo. Essas mudinhas precisam ser protegidas. Muitas mãos de serpentes sombrias escondidas. O ataque repentino de uma cobra gigante pôs fim instantaneamente à escaramuça. Os ninjas da névoa foram engolidos num instante. Os três se assustaram, mas rapidamente se voltaram para a origem do susto. Orochimaru estava em um galho, olhando para eles de cima. Vocês três recuem. Mantenham-se fora do meio da próxima briga. Sua segurança vem em primeiro lugar. Dito isso, Orochimaru desapareceu entre as árvores. Gai, Gema e Ebisu trocaram olhares. Estamos sendo protegidos? Sim, pelo próprio Lorde Orochimaru. Isso é simplesmente insano. Afinal, este era Orochimaru, o homem que podia gelar a alma com um olhar. Ao contrário dos intensos combates na Terra da Grama, o conflito na Terra das Águas Quentes era mais uma partida de xadrez tática, com pequenos esquadrões se enfrentando por toda a região. Might Guy cerrou os punhos, os olhos ardendo de determinação. Lorde Orochimaru pode ser poderoso, mas não podemos continuar nos escondendo atrás dele. Precisamos ficar mais fortes também. Shiranu e Gema coçou a cabeça. É verdade, mas o poder de Lorde Orochimaru está em outro nível. Se ele diz para recuar, provavelmente há um bom motivo. Ebisu acrescentou pensativamente. Talvez ele tenha pressentido um inimigo mais perigoso à frente. Mesmo assim, podemos encontrar oportunidades para treinar, mesmo permanecendo na retaguarda. Nesse instante, ouviram uma comoção à distância. Os três trocaram olhares e se aproximaram silenciosamente para investigar. Outra equipe de ninjas de Konoha havia entrado em confronto com as forças de Kirigakuri. O sangue de Gai ferveu. Não importa o que aconteça, somos todos ninjas de Konoha. Não podemos ficar de braços cruzados. Com perfeita coordenação, o trio lançou um ataque surpresa pela lateral. Lutas como essa eram comuns nos campos de batalha da Terra das Águas Quentes. Enquanto isso, em Takigakuri, uma vila outrora conhecida por sua paz, um ataque estava em curso. Droga! Quem é você? Por que você está mirando em Takigakuri? Yaiko, Konan e Akashi estavam com um grupo de ninjas de Takigakuri, encarando um único homem. Suas expressões eram sombrias. Eles o reconheceram imediatamente. Era ele quem os havia caçado e sequestrado Nagato. Eles jamais imaginaram que ele o seguiria até aqui. Maldito seja. Konan, Akashi, temos que vingar Nagato. Diante daquele que lhes havia arrancado o irmão, os olhos de Yaiko brilharam de fúria. Nesse instante, Muren Uchiha chegou, vindo do país da água utilizando seu doujutsu. Seu misterioso Mangekyou Sharingan girou lentamente enquanto ele encarava o trio, com um leve sorriso nos lábios. Eles eram seus alvos. Capturar ao menos um já seria suficiente. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo surgiu, ainda maior do que antes. Bum! Todos se dispersaram, desviando rapidamente. Yaiko formou selos de mão num instante. Liberação de água. Torrente furiosa. A água e o fogo entraram em confronto violento, lançando uma enorme nuvem de vapor para o céu e obscurecendo os arredores. Assim que Yaiko terminou seu jutsu, Muren ativou seu doujutsu. Num instante, ele estava diante dele com uma mão enorme agarrando seu pescoço. Droga, essa técnica de novo. Yaiko. Shuriken de papel. Dezenas de shurikens de papel branco voaram em direção a Muren. Ao mesmo tempo, Akashi usou a cintilação corporal para aparecer ao lado deles. Como é isto? Mas Muren não demonstrou qualquer preocupação sob o ataque duplo de Konan e Akashi. Seu doujutsu permitia que ele aumentasse a distância entre si e qualquer coisa dentro de seu campo de visão. O shuriken não conseguiu tocá-lo, nem os punhos de Akashi. Droga, que habilidade estranha é essa? Me solta. Yaiko se debatia, seu corpo subitamente envolvido por uma onda de água. Capítulo 373. Uma armadura feita de água corrente? Tenho que admitir, esse movimento me lembra alguém. Muren Uchiha havia aprendido com Zetsu sobre as habilidades dos ninjas mais poderosos da atualidade. Entre eles, o Raikage de Komogakure era conhecido por moldar chakra em armaduras elementais. Sua armadura relâmpago proporcionava poderosos aprimoramentos físicos. É claro que essa técnica funcionou tão bem em parte porque cada geração de Raikage aprimorou seus corpos e dominou a natureza estimulante do estilo relâmpago. E agora Yaiko havia feito algo semelhante, usando a água corrente para formar uma armadura ao redor do corpo. Ele estava aproveitando a fluidez da água para criar uma casca defensiva. Mas que diferença fazia? Era só água. Ao ver o desprezo no Sharingan de Muren, Yaiko rugiu de raiva. Não me subestime. Armadura de água, 1000 agulhas. A água jorrou em uma saraivada de Senbon, disparando descontroladamente. Mas sob o olhar de Muren, nenhum deles chegou perto. Nesse instante, o ninja de Takigakuri formou selos de mão e desencadeou uma técnica inesperada. Genjutsu, selo de ligação das sombras. Era um genjutsu comum, aliás. Uma variante da ilusão vinculante, criada pelos anciãos de Takigakuri com base no ambiente da vila. Usava sombras das folhas para paralisar o inimigo. Ao ouvirem o nome do jutsu, Yaiko, Konan e os outros congelaram. Genjutsu? Será que algo tão básico funcionaria? Mais importante ainda, eles estavam enfrentando um Uchiha, especificamente Muren Uchiha. O clã Uchiha era conhecido por seu Sharingan, a defesa natural contra Genjutsu. Usar Genjutsu em um Uchiha? Esse cara deve ter muita coragem. Mas então aconteceu algo chocante. No instante em que o Genjutsu foi ativado, Muren parou de se mover. Completamente. Até mesmo seus olhos, em meio ao doujutsu, congelaram. Funcionou mesmo? Aquela ilusão simples de ligação. Deu certo? Yaiko ficou atônito. Konan ficou atonita. Akashi ficou atônito. O Genjutsu funcionou. Ataque. Acabem com ele agora. Muren, imobilizado pela ilusão, sentiu uma força invisível prendendo todo o seu corpo. Uma onda de fúria o invadiu. Eles realmente ousaram usar Genjutsu em um Uchiha. E funcionou? Imperdoável. Claro, Genjutsu não era a especialidade dele, mas mesmo assim, embora Muren não fosse habilidoso em Genjutsu, seu Mangekyou Sharingan ainda lhe concedia poder ocular suficiente para romper a maioria das ilusões. Contanto que não fosse muito forte, ele podia dissipá-la à força com o poder dos olhos. Ele simplesmente baixou a guarda. Se estivesse alerta, o jutsu de aprisionamento daquele tolo não teria tido a menor chance. O Sharingan foi resultado de um fluxo especial de chakra proveniente do cérebro Uchiha, que afetou os nervos ópticos, desencadeando a evolução do olho e um rápido aumento de poder. Esse mesmo chakra também protegia o cérebro Uchiha, razão pela qual o Sharingan resistia naturalmente a Genjutsu. A maioria das ilusões visava os 5 sentidos para confundir o cérebro, mas isso não funcionava com os Uchiha. Mas Muren era diferente.
Ele havia concentrado todo o seu poder ocular no ataque, diminuindo sua defesa contra Genjutsu. Essa falha deu aos ninjas de Takigakuri a oportunidade que precisavam. Yaiko aproveitou a oportunidade, se libertou do aperto de Murin e lançou um contra-ataque, saltando para trás. Os outros seguiram seu exemplo e atacaram juntos. Dança do Shikigami, tornado, liberação de água, barragem do dragão de água, liberação de relâmpago, sobre tensão terrestre, folhas de papel, dragões de água, relâmpagos crepitantes, além de shurikens e etiquetas explosivas arremessadas por outros ninjas. Tudo se lançou contra Murin Uchiha em uma tempestade caótica de ataques. Que ingenuidade! Pateticamente ingênua. Genjutsu. Solte. Em meio aos trovões e relâmpagos, Murin fechou os olhos calmamente e, em seguida, os reabriu. Seu Mangekyo Sharingan girou com ferocidade, dissipando instantaneamente a ilusão de aprisionamento do Takikage com puro poder ocular. Você acha que um genjutsu desses pode me deter? Ridículo. Ele zombou com desdém. O coração de Yaiko afundou ao ver aquilo, mas logo teve uma ideia. Reunindo o vapor denso ao redor deles, tentou turvar a visão de Murin. Murin franziu ligeiramente a testa, preparando-se para agir, mas o chão sob seus pés de repente se transformou em lama. Outro aliado havia ativado uma técnica de liberação de terra. Aproveitando o momento, Yaiko avançou. Os espinhos de sua armadura de água se estenderam violentamente, mirando diretamente em Murin, mas Murin permaneceu impassível. Seu corpo desapareceu num instante, fazendo com que o golpe de Yaiko atingisse apenas o ar. Com seu Mangekyo Sharingan, Murin podia mudar de posição à vontade. Ele reapareceu e contra-atacou com um rápido golpe de costas, lançando múltiplas ondas de chamas escaldantes contra Yaiko e os outros. Yaiko rapidamente ergueu uma parede de água para bloquear o ataque, mas as chamas avançaram com força, ameaçando romper a barreira. Yaiko, cuidado! Em meio à névoa, a voz de Akashi ecoou. Ele empurrou Yaiko para o lado bem a tempo e então desapareceu. Murin desapareceu com ele. Os olhos de Yaiko e Conan ficaram vermelhos de raiva. De novo. Mais uma vez alguém lhes fora tirado pelo mesmo homem. Seu desgraçado. Devolva o Akashi. O rugido furioso de Yaiko ecoou pelo campo de batalha. A água ao redor explodiu em ondas gigantescas. Mas não importava o que ele fizesse, já era tarde demais. Akashi e Murin se foram. Me solta, seu maldito. Prefiro morrer a deixar você sair impune dessa. Teletransportado a 1 quilômetro de distância pela técnica de Mugen, Akashi imediatamente sacou uma pilha de selos explosivos e os carregou com chakra. Como ninja, ele jamais permitiria ser capturado, especialmente não por um inimigo declarado. Tentando se matar na minha frente? Você está sonhando. Mugen ativou sua técnica novamente. Os selos explosivos desapareceram das mãos de Akashi num instante, tão longe que nem sequer explodiram. Com um movimento rápido e preciso, Murin lançou Akashi para longe. A força bruta do golpe o esmagou contra uma árvore, deixando-o inconsciente. Tic. Zetsu, se não fosse por você, eu teria acabado com aquelas pragas. Murin olhou atentamente em uma direção, onde o chão começou a se mover. A forma de Zetsu emergiu lentamente da terra. Você demorou demais. Os ninjas de Takigakuri já estão se aproximando. Estamos dentro de Takigakuri. Quanto mais rápido terminarmos, mais cedo sairemos. Ele não é nenhum dos dois que queríamos, mas serve. Zetsu preto e branco olhou para Akashi, que estava inconsciente, e assentiu. O plano deles exigia apenas que uma pessoa se tornasse o Jinchuriki do Três Caudas. Não importava quem fosse. Capítulo 374. E você? Sua atuação hoje destruiu completamente tudo que eu pensava saber sobre o clã Uchiha. Um Uchiha orgulhoso, e não qualquer Uchiha, mas um com Mangekyo Sharingan. E você acabou preso em um Genjutsu? Se Madara ainda estivesse vivo, provavelmente te mataria a pauladas por desonrar o clã. Zetsu Negro ficou sem palavras. Murin Uchiha o deixará completamente sem fala. Já de mau humor, Murin ficou ainda mais agitado. Isso foi só um acaso. Genjutsu não funciona em mim. Fui pego de surpresa por um instante. Ele forçou as palavras a saírem, mas, no fundo, fez um voto silencioso. Começaria a aprimorar suas defesas contra Genjutsu assim que voltasse. Mas e você? Por que está aqui? Você já se livrou do Três Caudas? Murin e Zetsu agiram separadamente, Murin para capturar um hospedeiro, Zetsu para localizar o Três Caudas. Agora que Zetsu havia aparecido aqui, significava que ele já tinha garantido o alvo. Sim, está no mar ao sul de Kirigakuri. Podemos ir buscá-lo quando chegar a hora. O Três Caudas não terá a menor chance contra você. O selo também está pronto. Vou colocar uma fórmula no coração desse cara. Ele não poderá fazer nada além de deixar que outra pessoa o mate. Murin assentiu com a cabeça, satisfeito. Isso manteria o plano nos trilhos. Zetsu ficou encarregado de escoltar Akashi de volta, enquanto Murin seguiu em frente. Na Terra do Fogo, sob as ruínas de uma instalação abandonada. Que diabos é tudo isso? Kakashi, você reconhece alguma coisa? O Uchiha óbito encarava os tanques e equipamentos destruídos ao seu redor. O ar cheirava a sangue. Kakashi e Rin estavam ao lado dele, ambos com expressões sombrias. A cena diante deles era muito além do que qualquer um deles esperava. Era claramente um centro de pesquisa, mas o motivo ou a data do seu abandono permanecia um mistério. A maior parte do equipamento sequer havia sido removida. Isto parece algum tipo de laboratório. Quanto ao que eles estavam pesquisando, provavelmente algo proibido. Caso contrário, por que destruí-lo? O tom de voz de Kakashi era pesado. Experimentos normais não deixavam tanto sangue assim. Experimentos ao vivo? Ele podia ser jovem, mas Kakashi não era ingênuo. E agora, o que fazemos? Denunciamos? Este lugar já está destruído, murmurou Obito, olhando em volta para os destroços. Nesse instante, Rin tirou um caderno da mochila. Este é o quarto laboratório que encontramos. Os anteriores não eram tão extremos quanto este, mas a pesquisa ainda era altamente confidencial. Quem está fazendo tudo isso? A missão deles era investigar zonas demarcadas, mas cada local demarcado acabou se revelando um laboratório secreto. E quanto mais fundo eles iam, mais inquietos se sentiam. Eles não acreditavam que ninjas inimigos estivessem se infiltrando na Terra do Fogo para realizar esses experimentos. Tudo apontava para alguém de dentro da vila. Vamos voltar e fazer nosso relatório, disse Kakashi por fim. Obito e Rin assentiram com a cabeça, e os três começaram a caminhar em direção à vila. Ao longo do caminho, Obito não conseguia parar de pensar no que tinham visto. Kakashi, quem você acha que está por trás de toda essa pesquisa? Será mesmo alguém da aldeia? Kakashi permaneceu em silêncio por um momento, depois acenou levemente com a cabeça. A atmosfera ficou ainda mais pesada. Se o Hokage nos enviou para investigar.
Isso não significa que a vila não aprova esta pesquisa? Nesse caso, quem teria o poder e os recursos para realizar isso? A voz de Obito ficou mais baixa, sua expressão escurecendo. Ele estava começando a suspeitar de algo em que não queria acreditar. Mas Kakashi e Rin já haviam chegado à mesma conclusão. Nomes passaram por suas mentes, um após o outro, mas no fim, nenhum deles disse uma palavra. Os três retornaram à aldeia e se apresentaram no escritório do Hokage. Enquanto Hiruzen Sarutobi revisava o material que haviam reunido, soltou um longo suspiro, que logo disfarçou com um sorriso. Parabéns pela missão cumprida. Haverá uma equipe cuidando do acompanhamento. Vocês três deveriam descansar um pouco. Ainda estamos no meio de uma guerra. Depois de descansar, você provavelmente será enviado de volta para a linha de frente. Esteja preparado. Enquanto observava o trio partir, Hiruzen recostou-se na cadeira, uma onda de exaustão o invadindo. Sua cabeça latejava. Mais laboratórios, cada coordenada levava a um laboratório de pesquisa. Mesmo que não quisesse aceitar, o material que a equipe de Kakashi havia coletado não lhe deixava outra escolha. Todas essas localizações foram relatadas por Danzou, os laboratórios de Orochimaru. Algumas das experiências realizadas lá foram aterrorizantes. Pesquisa genuinamente proibida. Orochimaru. Alguém mande chamar Midori. Agora que a verdade estava clara, não havia mais volta. A dimensão dos experimentos proibidos havia ultrapassado em muito o que a aldeia podia aceitar. Mesmo que ele fosse seu próprio aluno, isso não poderia ser ignorado. Pouco tempo depois, Midori chegou às pressas. Lord Hokage, o senhor me chamou? Midori olhou para o pai e depois para os documentos sobre a mesa. Ele já entendia por que estava ali. O semblante de Hiruzen estava sério enquanto ele entregava os arquivos. A participação de Orochimaru foi confirmada. Ele está atualmente no campo de batalha. Assim que a linha de frente se estabilizar, tragam-no para cá. Midori assentiu com a cabeça. Ele já esperava esse resultado desde o momento em que viu a natureza dos experimentos. Entendido, Lord Hokage. Vou acompanhar isso de perto. Mas, Lord Hokage. Hiruzen fechou os olhos. Embora doesse profundamente, ele sabia que a situação era grave. Como Hokage, ele precisava agir. Não precisa me convencer. Esta é a minha responsabilidade. Apenas faça o que precisa ser feito. Se ele se recusar a cooperar, eu mesmo resolverei. Sem que eles soubessem, uma pequena cobra escondida no teto tinha ouvido cada palavra. Longe dali, na terra das águas quentes, Orochimaru estava sentado com uma expressão sombria. A cobra que ele havia colocado dentro do prédio do Hokage cumpriu sua função, coletar informações. Mesmo tendo se preparado mentalmente para aquele momento, ouvir a verdade ainda o magoou. Ele estava simplesmente explorando os limites do potencial humano. Por que isso era proibido? A ciência sempre exigiu sacrifício. Era mesmo tão difícil de entender? Kazuyama, tudo está se desenrolando exatamente como previmos. Suspiro. A Terra das Cachoeiras será meu novo palco. Capítulo 375. Alguns dias depois, na Terra do Fogo. Droga, aquele pirralho sumiu de novo. Jiraiya, você tem certeza de que ele estava realmente enfrentando duas bestas com cauda? Tsunade estava furiosa, e tudo porque Kazuyama Gekko havia desaparecido mais uma vez. A essa altura, ela já havia percebido o padrão. Assim que uma batalha começava, Kazuyama desaparecia. Mas, de acordo com o relatório de Jiraiya, o pirralho estava na retaguarda interceptando as forças inimigas durante o caos. Os membros sobreviventes da unidade de assalto também confirmaram a história. Eles viram as duas bestas com cauda enlouquecerem, mas num piscar de olhos, Kazuyama usou a técnica do deus voador do trovão para teletransportá-las para longe. Levou um bom tempo para ele reaparecer no campo de batalha. Bobagem. Como se eu pudesse estar enganado quanto a isso. E mesmo que eu fosse, você acha que Gamabunta seria? Nós mesmos lutamos contra as bestas com cauda. Kazuyama é algo fora de série. Depois de todos esses anos, sua força aumentou drasticamente. Ele chegou a arremessar um daqueles monstros para o céu. Nada mal, exatamente como eu esperava de alguém por quem eu tinha interesse naquela época. Jiraiya parecia convencido, e Tsunade quase lhe deu um soco na cara. Minato, que estava por perto, estava claramente impressionado. Seu próprio domínio da técnica do deus voador do trovão havia melhorado consideravelmente. Ele agora conseguia transportar objetos grandes, mas teletransportar uma besta com cauda? Ele ainda não tinha ousado tentar isso. Da próxima vez, sim. Se ele conseguiu teletransportar Gamabunta, então uma besta com cauda não deveria ser problema. De jeito nenhum. Absolutamente não. Tsunade ficou em silêncio, olhando através da densa vegetação em direção às planícies abertas ao longe. Após uma pausa, ela falou lentamente. O jutsu de liberação de fogo de Kazuyama na linha de frente causou grandes danos às abelhas venenosas. Com os repelentes que temos agora, elas não representam mais uma ameaça. Quanto às bestas com cauda, com vocês dois por perto, não estou muito preocupado. Mas aquele pirralho sumir de novo, em tempo de guerra, isso é um problema enorme. Como comandante da frente de Iva, Tsunade tinha uma montanha de responsabilidades. Um desaparecimento repentino como esse não era algo que ela pudesse ignorar, principalmente quando se tratava de alguém como Kazuyama. Sua habilidade em enfrentar bestas com cauda o tornava um recurso crucial. Perder sua força foi um golpe muito duro. Qual é o problema? É só o Iva. Não é como se nunca tivéssemos lutado contra eles antes. Jiraiya deu de ombros, descartando a ideia. Depois de tantos anos de conflito, Konoha já havia entrado em conflito com Iva diversas vezes. E daí se eles tinham bestas com cauda? Eles ainda não tinham rompido as defesas de Konoha. Não havia nada a temer. Não temos muita escolha agora. Todas as nossas bases avançadas foram destruídas. Quando as bestas com cauda enlouquecem, elas são um pesadelo. Embora Konoha estivesse ganhando terreno, a chegada das duas bestas com cauda descontroladas mudou completamente a situação. Foi somente graças aos esforços conjuntos de Jiraiya, Tsunade, Minato e outros que os danos foram contidos. Caso contrário, as coisas poderiam ter sido muito piores. Mesmo assim, toda a linha de defesa externa de Konoha havia entrado em colapso. Todas as forças recuaram para o interior da Terra do Fogo, onde agora dependiam do terreno para lançar contra-ataques defensivos. Só resta uma maneira de deter o avanço deles. Tsunade pegou um mapa. Jiraiya e Minato inclinaram-se para frente ao mesmo tempo. Seus olhos foram imediatamente atraídos para um local, marcado com um círculo vermelho brilhante. A Ponte Kanabi. Cortar o fornecimento de Iva, hein? Isso vai ser difícil. A Terra da Grama está infestada de ninjas de Iva. Se quisermos cortar sua linha de suprimentos, teremos que enviar uma pequena equipe de infiltração, e isso é incrivelmente arriscado. Jiraiya franziu a testa. Uma pequena equipe enviada para a Terra da Grama estaria entrando em território inimigo.
Se algo desse errado, poderia significar a perda de todo o esquadrão. Essa ainda é a nossa melhor opção. Enfrentando as bestas com cauda de frente, mesmo nós três, não temos a menor chance. Para reduzir as baixas, cortar a sua linha de abastecimento é absolutamente crucial. Nesse momento, Tsunade voltou seu olhar para Minato. Percebendo o olhar dela, ele e Jiraiya trocaram um breve sorriso. Minato deu um passo à frente e foi direto ao ponto. Lady Tsunade, esta missão me foi designada. O Lord Hokage há muito tempo pretende cortar a cadeia de suprimentos de Wagakure. Nenhum de nós quer que esta guerra se prolongue. Esta missão foi originalmente planejada para Kazuyama e eu realizarmos juntos, mas, dadas as circunstâncias atuais, terei que liderar a equipe sozinho. Minha equipe está pronta. Podemos partir a qualquer momento. Para esse fim, já marquei as coordenadas na Terra da Grama. Usaremos a técnica do Deus Voador do Trovão para entrar diretamente. Como diz o ditado, a proximidade molda uma pessoa. Minato não era o único em Konoha capaz de usar a técnica do Deus Voador do Trovão. Kazuyama Gekko, outro mestre da técnica, inspirou Minato profundamente. Graças a Kazuyama, Minato aprimorou significativamente seu próprio uso da técnica. Uma das principais lições? Um usuário do Deus Voador do Trovão deve sempre deixar sua marca por onde passar. Quanto mais coordenadas você tiver, menos inimigos poderão te impedir. Agora, Minato deixava coordenadas por onde passava. Para maior comodidade, ele havia aumentado seu estoque de kunais especialmente marcadas. Os pergaminhos que carregava agora continham centenas delas, a um custo considerável. É claro que Kazuyama não sabia de nada disso. Se soubesse, talvez dissesse algo como: cara, você joga essas kunais fora depois de usar uma vez? Você é rico? Não vai recolhê-las? Sério, essas coisas custam dinheiro. Recuperá-las não faz de você um perdedor. E talvez, com um suspiro, ele acrescentasse: Minato, você e a Ponte Canabi estão realmente ligados pelo destino. Não importa como as coisas se desenrolem, essa missão sempre acaba caindo em suas mãos. Nem tente me arrastar para isso. Aquela ponte maldita está fora de questão. De jeito nenhum, vamos lá. Muito bem. Já que a missão foi designada, vamos prosseguir com ela. Descanse por um dia. Depois disso, lançarei um contra-ataque para criar uma brecha para o seu esquadrão. Mas tenha cuidado. Você estará em território inimigo. Se a situação ficar ruim, recue imediatamente. Tsunade confiava na força de Minato. Seu uso da técnica do Deus Voador do Trovão havia superado até mesmo de Kazuyama. Em batalhas anteriores, ele já havia conquistado o título de Relâmpago Amarelo. Hahaha, Tsunade, com o que você está preocupada? Minato é meu aluno. Ele ficará bem. Elas voltaram, aquelas malditas abelhas. No meio da frase, a atenção de Jiraiya se voltou para a floresta distante. O zumbido baixo e monótono não deixava dúvidas. As abelhas venenosas do clã Kamizuru estavam em movimento novamente. Essas pragas de novo. Chega. Preparem-se para a batalha. Eliminem todos os inimigos que pisarem na Terra do Fogo. Capítulo 376. Assim que as chamas da guerra alcançaram a Terra do Fogo, Kazuyama Gekko já havia chegado à fronteira entre o País da Terra e a Terra da Chuva. Não pergunte por que ele foi parar aqui em vez de ir direto para a Terra. Isso aconteceu porque Kiin, enquanto cavava um túnel subterrâneo, repentinamente virou para oeste em vez de para norte. Se Kazuyama não tivesse percebido de repente que o ar ao redor estava úmido, eles poderiam ter continuado na direção errada. Kiin emergiu do subsolo, e a chuva caiu torrencialmente sobre sua enorme cabeça de serpente, encharcando completamente tanto ela quanto Kazuyama. Kiin, seu idiota. Você é enorme. Como é que ainda não sabe que direção é o norte? Isto parece ser o norte para você? Já coberto de lama, Kazuyama mal conseguirá subir e agora estava completamente encharcado. Ele estava de muito mau humor. Ah, qual é? Eu errei a direção. Qual o problema? Mas falando sério, Kazuyama, por que viemos até aqui? Não era para estarmos lutando? Graças ao chakra de Kazuyama, Kirin não havia retornado à caverna Ryushi. Este foi o período mais longo que ela já passou na superfície. O campo de batalha é só para inglês ver. Jiraiya e Tsunade estão lá, e aposto que Minato também está a caminho. Com eles na linha de frente, Iva não vai causar muitos problemas. Ele não estava exagerando. Konoha agora não era mais a mesma vila que havia sido cercada por todos os lados na linha do tempo original. Embora as batalhas anteriores tivessem causado alguns danos, estes foram relativamente pequenos. Dessa vez, Konoha estava totalmente preparada para a guerra. Nem mesmo enfrentar Iva e Kirigakure ao mesmo tempo os abalaria. Algo da caverna Ryushi? De repente, Kiin soltou um murmúrio baixo. Ela havia captado um sinal vindo da caverna. Kazuyama, há uma mensagem da caverna Ryushi. É do seu sensei. Orochimaru pediu Amanda para transmiti-la. Ele diz que a aldeia está prestes a acertar as contas. A expressão de Kazuyama tornou-se imediatamente fria, e toda a sua presença mudou. Ele sabia que isso ia acontecer. Há muito tempo esperava que a aldeia acabasse se voltando contra Orochimaru, mas tão cedo? Ele tinha acabado de sair da aldeia rumo ao campo de batalha, e agora já estavam se preparando para eliminá-lo? Aquilo foi cruel. Mesmo que fossem matar o burro depois que ele terminasse de moer o grão, isso foi demais. Não precisavam espancá-lo até sangrar também. Entendi. Diga ao Manda para avisar o sensei que ele precisa ir para Takigakure imediatamente. Vou mudar de rumo e encontrá-lo lá. Eu cuidarei do daimyo de Takigakure. Tirem-no do campo de batalha, simulem a sua morte, façam-no desertar, façam o que for preciso. Kazuyama se virou para Kiin. Ela sentiu com a cabeça e desapareceu numa nuvem de fumaça branca. A Terra da Chuva não ficava longe da Terra da Grama, então Kazuyama foi direto para Takigakure. Seus pensamentos estavam a 1000 por hora durante todo o caminho. Orochimaru não era apenas um professor para ele, era um amigo. Não havia como ele simplesmente ficar parado sem fazer nada. Usando sua liberação de fase, Kazuyama avançou a toda velocidade. Mesmo ao avistar ninjas de Iva pelo caminho, ele não parou. Lidar com o daimyo da Terra das Cachoeiras veio primeiro. A mansão do daimyo ficava no coração da Terra das Cachoeiras, cercada por enormes quedas d'água, assim como a própria vila. Embora não se comparasse à grandiosidade do Palácio do Daimyo do Fogo, o castelo à frente era inegavelmente opulento. Quem vai lá?
Esta é a mansão do daimyo da Terra das Cachoeiras. Pare! Assim que Kazuyama Gecko chegou aos portões da mansão, os guardas bloquearam seu caminho. Ele manteve a calma e deu um leve sorriso. Vim me encontrar com Sua Excelência, o daimyo da Terra das Cachoeiras. Trago novas oportunidades comerciais e espero estabelecer uma parceria com o seu país. Suas palavras fizeram os guardas franzirem a testa. Eles não sabiam bem o que pensar daquele visitante. Ainda assim, eles acabaram por o acompanhar até o interior para se encontrar com o daimyo. O daimyo da Terra das Cachoeiras era um homem idoso, aparentando ser um pouco mais velho que o terceiro Hokage. Ao ver Kazuyama, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Imaginar que o famoso fantasma das estrelas gêmeas de Konoha visitaria a Terra das Cachoeiras. Eu sou Masaru Shibukawa, o daimyo desta terra. O que te traz aqui? Embora a Terra das Cachoeiras raramente se envolvesse em diplomacia, isso não significava que estivesse alheia à realidade. O nome das estrelas gêmeas de Konoha era agora amplamente conhecido. Ah, então você me reconhece. Mas eu não estou aqui em nome de Konoha hoje. Vim em nome do meu sensei, Orochimaru. Ele deseja formar uma parceria com a sua nação. Kazuyama não perdeu tempo, explicou tudo de forma clara e direta. O nome de Orochimaru dispensava apresentações. No mundo ninja, era conhecido por todos, até mesmo na corte de um daimyo. No instante em que Kazuyama pronunciou o nome, Masaru congelou, confuso com o que ele queria dizer. Orochimaru? Não tenho certeza se entendi. Você está dizendo que Lord Orochimaru pretende deixar Konoha? Foi apenas um palpite, mas as palavras seguintes de Kazuyama o deixaram atônito. Isso mesmo. Meu sensei se dedica inteiramente à pesquisa científica e de ninjutsu. Ele está planejando deixar Konoha. Ele está procurando um lugar mais tranquilo para realizar seu trabalho. Será que a Terra das Cachoeiras estaria disposta a oferecer-lhe um lugar assim? A expressão de Masaru ficou mais séria. Aquela conversa estava começando a parecer surreal. Um dos lendários Sannin, Orochimaru, planeja deixar Konoha? Deixar a Terra do Fogo? E que tal visitar a pequena Terra das Cachoeiras? Não há necessidade de ser cético, Lord Daimyo. É verdade. Já que você sabe quem eu sou, também deve saber que sou aluno de Orochimaru. Meu sensei ainda está no campo de batalha na Terra das Águas Quentes. Mas ele partirá em breve e virá para cá. Estou aqui apenas para entregar a mensagem dele. Para garantir um lugar em seu país para sua pesquisa, ele está disposto a oferecer contribuições científicas em troca, essencialmente como pagamento pela residência. Saiba que meu sensei não é apenas um ninja poderoso. Ele também é um cientista brilhante. Ele é especialmente habilidoso em pesquisa farmacêutica. Medicamentos que podem aumentar a vitalidade e desbloquear o potencial do corpo são sua especialidade. Quanto mais Kazuyama falava, mais brilhantes ficavam os olhos do daimyo. Como governante de um país, dinheiro não era problema, mas com a idade vinha o cansaço. Se o que Kazuyama disse fosse verdade, ele tinha todos os motivos para receber Orochimaru de braços abertos. O medicamento era realmente tão eficaz? Percebendo seu ceticismo, Kazuyama sorriu, tirou uma pequena garrafa do bolso e a colocou sobre a mesa. Este é um tônico que melhora a circulação sanguínea. Muito eficaz e praticamente sem efeitos colaterais. Bem, a menos que você considere um sangramento nasal. Aí sim, talvez um. Masaru olhou fixamente para a garrafa e em seguida abriu um largo sorriso. Muito bem. Alguém, por favor, mostre ao Lord Kazuyama o seu quarto. Em Kazuyama, embora nossas fontes termais não se comparem às da Terra das Águas Termais, as constantes cachoeiras lhes conferem um charme próprio. Descanse bem. Discutiremos a parceria assim que você tiver tido tempo para relaxar. Capítulo 377. Kazuyama Gecko, sempre perspicaz, percebeu imediatamente as intenções do daimyo. Ele só queria testar os efeitos do remédio, não é? Ninguém que ascende ao posto de daimyo é ingênuo. Todos eles têm uma mente afiada. Falando em daimyos, Kazuyama não pôde deixar de pensar naquele do País do Fogo. Aquele cara realmente queria construir seu próprio exército ninja. Não faço ideia se ele conseguiu. Se conseguiu, será que Azuma teria se juntado a ele? Kazuyama, que remédio era aquele que você deu ao velho? Por que ele parece tão feliz? Shoumei sabia que Kazuyama carregava remédios, mas nunca havia perguntado sobre isso. Afinal, não era algo de que ele precisasse. Mesmo assim, ele não entendia por que o daimyo, que nem sequer era um ninja, se importava tanto com isso. Os homens sempre se interessam particularmente por certos tipos de medicina, especialmente na idade dele. Não é nada de muito especial. Apenas algo para aumentar o fluxo sanguíneo e a vitalidade física. Pode até melhorar temporariamente algumas habilidades. De qualquer forma, não importa. Contanto que ele goste. Além disso, foi feito pelo próprio Orochimaru. Ele se lembrava claramente da expressão de impotência no rosto de Orochimaru quando lhe pediu para preparar a droga. Contratar um cientista como ele para pesquisar. Esse tipo de remédio era um completo desperdício de talento. Mas para conquistar o daimyo da Terra das Cachoeiras, Kazuyama não tinha escolha. Ele precisava concluir a tarefa. Isso até fez Orochimaru começar a pensar em contratar outro aprendiz. Ele realmente não queria continuar produzindo essas coisas. Fico pensando em como Yahiko está agora. Takigakuri provavelmente está sob o controle dele neste momento. Com o apoio de Konan e da Katsuki, e me ajuda aqui e ali, se eu lhe transmitir as técnicas do terceiro Mizukage, com o talento que ele tem, ele poderá se tornar um Kage. Com isso, o trabalho de base em Takigakuri estaria completo. Kazuyama recostou-se na fonte termal, absorto em pensamentos. Na sala de conferências Takigakuri, todos sabem o estado atual da vila. Fomos invadidos por inimigos externos, e o antigo chefe da vila foi morto pelo ninja renegado Kakuzu. Proponho Yahiko como novo chefe da aldeia. Essa reunião tinha um objetivo, escolher um novo líder. Havia 3 candidatos. Yahiko, que ascendeu rapidamente nos últimos tempos, e os Jounin seniores originais da vila, Takima e General. Quem acabou de falar não foi Konan, foi um aldeão que apoiava Yahiko. Ao longo do último ano, Yahiko causou uma forte impressão em Takigakuri, conquistando admiração e se tornando um líder nato aos olhos de muitas pessoas. Essa qualidade de liderança inata foi um dos motivos pelos quais Kazuyama o valorizava. Mas Yahiko não faz parte da aldeia há muito tempo. Nomeá-lo chefe da aldeia agora parece prematuro. Mantenho minha recomendação. Takima deve assumir o papel. Ele provou sua força e competência ao longo de muitos anos. Ele tem tanto a experiência quanto a habilidade.
A reunião dividiu-se em dois grupos distintos, os que apoiavam Yaiko e os que apoiavam Takima. Conan olhou para Yaiko, que permaneceu em silêncio. Ela sabia que ele estava abatido pela captura de Akashi. De todos os seus antigos camaradas, restavam apenas os dois. Isso foi o suficiente para fortalecer sua determinação. Ela ajudaria Yaiko a ascender ao poder, pelo bem de Akashi e pelo bem de Nagato. Yaiko pode ser jovem, mas ao longo do último ano, todos puderam testemunhar sua força e suas capacidades. Eu sei do que todos vocês estão preocupados, mas e se Yaiko puder trazer benefícios ainda maiores para a aldeia? E se ele puder ajudá-la a crescer e prosperar? Se isso acontecer, alguém ainda terá dúvidas? As palavras de Conan imediatamente atraíram a atenção de todos. Até mesmo Yaiko olhou para ela com um lampejo de surpresa nos olhos. Ele não esperava que ela se manifestasse, muito menos que dissesse algo assim para apoiar sua candidatura a chefe da aldeia. Seus olhares se encontraram. No olhar de Conan, Yaiko viu uma determinação inabalável e se amaldiçoou em silêncio. Em momentos como esse, até Conan estava mais determinada do que ele. Akashi e Nagato, esperem só. Eu definitivamente trarei vocês dois de volta. Sim, Takigakuri pode ter ficado fora das guerras por muito tempo, mas isso não significa que vamos deixar que estrangeiros nos intimidem. Akashi é meu amigo. Eu me responsabilizo por sua captura. Não deixarei que algo assim aconteça novamente. Fortalecer nossa aldeia é urgente. Posso ser novo, mas tenho determinação. Se eu falhar, estou disposto a renunciar ao título de chefe da aldeia. O carisma natural de Yaiko ressurgiu com força. A confiança emanava dele, energizando aqueles que já o seguiam. Até mesmo alguns daqueles que não o apoiavam antes ficaram visivelmente comovidos. Takigakuri era a única vila fora das 5 grandes nações que possuía uma besta com cauda. Eles não eram fracos. Muito bem dito. Takima, me desculpe. Você é meu irmão, mas os interesses da aldeia vêm em primeiro lugar. Se Yaiko realmente pode levar Takigakuri à glória, que razão haveria para não apoiá-lo? Quem falou não era qualquer um, era Gen, um jounin como Takima. Ele era o usuário de Genjutsu que lutou ao lado de Yaiko e os outros contra Murin Uchiha, aquele que usava a técnica de ligação. Após testemunhar em primeira mão a ameaça de forças externas, ele desejava desesperadamente ver a aldeia se fortalecer. Sua posição abalou muitos dos antigos apoiadores de Takima. Bem, então não tenho mais nada a dizer. Yaiko, espero que você lidere a vila para o futuro. Estarei observando. Se eu vir você fazendo algo que coloque a vila em perigo, não hesitarei em impedi-lo. No fim, Takima cedeu. Yaiko acenou com a cabeça solenemente com Conan ao seu lado. Ambos compreenderam. Haviam cumprido a tarefa que Kazuyama lhes confiara. No dia seguinte, Masaru Shibukawa, o daimyo da Terra das Cachoeiras, convocou Kazuyama mais uma vez. Dessa vez, o rosto do daimyo brilhava de satisfação. Só pela sua expressão, Kazuyama percebeu. Ele estava completamente fisgado. Vossa Alteza, parece que teve uma boa noite de sono? Ha. Mais do que bom, foi fantástico. Masaru Shibukawa pediu que trouxessem comida, depois ergueu sua xícara e olhou para Kazuyama. Kazuyama, eu aceito sua proposta. Contanto que seu professor, Orochimaru, possa fornecer regularmente uma certa quantidade de medicamentos para a propriedade do daimyo. Você pode realizar sua pesquisa em qualquer lugar da Terra das Cachoeiras. Kazuyama esboçou um leve sorriso. Antes que o daimyo pudesse dizer mais alguma coisa, ele respondeu primeiro. Obrigado, Alteza. O único objetivo do meu professor é a pesquisa. Ele não vai perturbar nada na Terra das Cachoeiras. Ele não lhe causará nenhum problema, fique tranquila. Quanto ao medicamento, pedirei que ele envie um lote assim que possível. Estou ansioso para trabalhar com você. Capítulo 378. Quando Kazuyama Jeko deixou a mansão do daimyo na Terra das Cachoeiras, ele foi pessoalmente escoltado para fora pelo próprio daimyo. Kazuyama, estarei aguardando boas notícias suas e do seu sensei. A Terra das Cachoeiras será sua maior aliada. Ao ver Masaru Shibukawa sorrindo de orelha a orelha, Kazuyama achou tudo muito divertido. Bastou um pouco de remédio e o daimyo estava completamente convencido. Era um negócio sem risco nenhum. Afinal, não era ele quem preparava o remédio, era Orochimaru. Ele não tinha nada com o que se preocupar. Orochimaru, bom aprendiz. Vou me lembrar disso. Kazuyama, sensei, é melhor começar a preparar esses remédios. Não podemos ficar sem ha. Com o daimyo sob controle, Kazuyama partiu para Takigakuri. Afinal, a força de uma nação reside em suas aldeias. Mas antes de chegar, ele invocou a Mamba Negra com uma técnica de invocação. Quanto tempo Kazuyama de coração negro? Kazuyama congelou. O que ele acabou de ouvir? Kazuyama de coração negro? Que apelido estúpido era esse? Aquela maldita cobra realmente deu um apelido para ele? O quê? Você está dizendo que não tem um coração negro? Você tem um monte de coisas boas, mas nunca pensa em mim. No entanto, quando chega a hora de usar alguém, sou eu quem você procura. Se isso não é crueldade, o que é? Eu sei com certeza que aquele cara e aqueles caras que brilham em verde receberam alguma coisa de você. Mas coitado de mim, o único e inigualável Mamba Negra, não ganhei nada. Que saco, que canalha sem coração. A boca de Kazuyama se contraiu violentamente enquanto ele ouvia o discurso raivoso. Ele ergueu a mão algumas vezes com vontade de golpear a cobra, mas se conteve. Ele estava mesmo com vontade de sacar a faca e cortar aquela cobra ao meio para calá-lo de vez. Mas ele ainda precisava que ele entregasse uma mensagem, então. Ele aguentou firme. A cobra só queria uma recompensa, certo? Ótimo. Ele tirou um pergaminho, pegou um punhado de bagas de cobra e as jogou na frente da Mamba Negra, rangendo os dentes. Aqui está sua maldita recompensa, seu desgraçado. Coma tudo e depois vá entregar minha mensagem para Orochimaru. Diga a ele para se retirar da batalha atual e seguir para a Terra das Cachoeiras. Tudo já foi providenciado. Ele só precisa vir direto para cá. Ele fez uma pausa com os olhos atentos e a voz baixando. É melhor você não estragar tudo. Se estragar, eu juro, mesmo que se esconda na caverna Ryushi, eu vou te desenterrar e te cozinhar em sopa. Mas se você fizer bem o seu trabalho, eu tenho todas as amoras de cobra que você puder querer. Entendi? Mamba Negra estava ocupada mastigando e assentiu sem hesitar. Afinal, além de sua velocidade, ele não era realmente bom em mais nada. Apesar de ser uma Mamba Negra venenosa, ele nunca se concentrou em desenvolver suas técnicas de veneno. Dedicou-se inteiramente à velocidade, o que lhe rendeu o título de cobra mais rápida da caverna Ryushi. Terminei de comer. Vou indo. Não se preocupe, transmitirei sua mensagem a Orochimaru palavra por palavra. Ele sabia quem era Orochimaru.
Afinal, os únicos dois invocadores contratados pela caverna Ryushi eram Orochimaru e Kazuyama. Ao ver Mamba Negra desaparecer num instante, Kazuyama finalmente retomou sua jornada. Ao chegar aos arredores de Takigakuri, ele não hesitou. Usou a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar diretamente para o quarto onde havia ficado anteriormente. Mas, para sua surpresa, havia mais alguém lá. Yujito estava sentada lá dentro, comendo bolinhos de massa e aproveitando um momento tranquilo quando, de repente, alguém caiu do céu. Estalo. Um par de pés grandes pousou em cheio no prato de bolinhos dela, esmagando-os e transformando-os em uma massa pegajosa. Yujito olhou fixamente, com os olhos arregalados, para os bolinhos amassados e o prato quebrado. Que diabos? Isso me assustou. Eka, quem é o idiota que simplesmente deixa comida no chão? Kazuyama tinha acabado de começar a resmungar quando um olhar cheio de intenções assassinas se fixou nele. Só então ele percebeu. Tinha pisado bem em cima de um prato de bolinhos de massa ao aterrissar. Tanto faz, são só uns petiscos. Maldito seja você, sensei. Você fez isso de propósito. Você está morto. No instante seguinte, garras afiadas como navalhas de gato atacaram Kazuyama em cheio. Pego de surpresa, Kazuyama soltou um grito e contornou o corpo num movimento esquiva bizarro. Shoumei, observando de lado, piscou surpreso e murmurou. Kazuyama, eu nunca tinha reparado, mas você se contorce como uma centopeia. Não, uma cobra. É, definitivamente uma cobra. Kazuyama não tinha mais energia para discutir. Yujito havia se transformado completamente em uma felina furiosa, irradiando intenção assassina, e avançou contra ele com ambas as garras. Calma aí, Yujito, isso já é demais. São só uns bolinhos. Vou comprar mais para você, tá bom? Esses eram os bolinhos especiais da Conan. Você não encontra em nenhum outro lugar. Yujito virou a cabeça emburrada, mas finalmente retraiu as garras. Kazuyama soltou um suspiro de alívio e acrescentou rapidamente. São só bolinhos de massa. Mais tarde, vou te oferecer algo ainda melhor, tá bom? Mas onde estão Conan e os outros? Yujito bufou novamente para extravasar sua frustração, mas mesmo assim respondeu à pergunta de sua professora. A aldeia foi atacada há alguns dias. Foi aquele cara que encontramos na Terra da Chuva. Ele levou Akashi. Agora Conan e o Yaiko estão sempre ocupados, e a casa está silenciosa demais. Yaiko agora é o novo chefe da vila de Takigakuri, então os dois estão atolados em trabalho. A aldeia está passando por uma reorganização e não temos permissão para ir em missões. Caso contrário, eu já teria fugido. Kazuyama franziu a testa enquanto processava as palavras dela. Madara Uchiha veio para Takigakuri e levou Akashi? Que diabos? Mesmo que ele quisesse sequestrar alguém, não deveria ser Yaiko ou Conan? Por que Akashi? A mente de Kazuyama funcionou rapidamente e ele formulou uma teoria em pouco tempo. Com base no que ele sabia da história original, a maneira mais eficaz de controlar seus peões era através da manipulação emocional. Madara usou a morte de Rin para provocar óbito. Se Nagato fosse o capturado agora, sua personalidade não lhe permitiria trabalhar com o clã Uchiha. Então, a melhor opção seguinte era usar a morte de um camarada para quebrá-lo. Kazuyama estreitou os olhos. Ele sinceramente não esperava por isso. Mesmo com uma formação diferente, o método era exatamente o mesmo. O que significava que Akashi estava em sério perigo. Pelo que tudo indica, Yaiko já havia se tornado o chefe da vila, exatamente como planejado. Isso significava que a Terra das Cachoeiras e Takigakuri estavam agora completamente sob seu controle. Vai e traga os dois aqui. Vou esperar. Resmungando baixinho, Yujito saiu arrastando os pés, deixando Kazuyama sozinho no quarto. Logo depois, ela voltou com Yaiko e Conan. No instante em que viram Kazuyama, uma onda de tristeza tomou conta de seus rostos. Kazuyama. Akashi foi levado. Capítulo 379. Kazuyama sentiu com a cabeça, ele já sabia da notícia. Dos 3 sobreviventes, um já havia sido levado. Qualquer um se sentiria péssimo nessa situação. Mas este era um mundo ninja. Pessoas desapareciam ou morriam misteriosamente todos os dias. Tudo o que ele podia fazer era oferecer algum consolo. Yaiko, isso não é culpa sua. Nem eu teria uma boa solução contra aquele cara. Akashi foi levado. Imagino que queiram usá-lo para forçar Nagato a cooperar. Suspiro. Claro, isso é apenas especulação minha. Ouvi dizer que você se tornou o chefe da vila de Takigakuri? Para evitar que a tristeza persistisse, Kazuyama mudou de assunto. Não era hora de se entregar à tristeza, ainda havia uma guerra em curso, e ele não tinha muito tempo. Mesmo que ele tivesse se acostumado a fugir durante a guerra, isso só acontecia porque ninguém nunca o questionava. Além disso, ele tinha um professor influente que o apoiava. Mas agora as coisas eram diferentes. Orochimaru tinha deixado a aldeia, o que o afetou profundamente. Ele era aluno de Orochimaru, e mesmo tendo acumulado muitas conquistas no campo de batalha, se alguém viesse procurar culpados, ele também seria envolvido. Não que ele se importasse muito, provavelmente significaria apenas ficar de castigo por um tempo. Honestamente, ele bem que precisava de um descanso. Sim, como você disse que seu sensei viria, Conan usou isso como desculpa para calar a boca de todos. Kazuyama, como estão as coisas do lado do seu professor? Yaiko podia se comportar como um líder confiante em público, mas diante de Kazuyama, que era tanto seu mentor quanto seu amigo, ele se mostrava humilde. Ou talvez apenas com medo. Afinal, aqueles excruciantes 1000 anos de morte ainda o assombravam. Só de pensar nisso, ele se encolhia. Aquela dor estava gravada em sua memória. Sim, recebi uma mensagem. Meu professor já está se preparando para sair do campo de batalha. Ele irá direto para a Terra das Cachoeiras. Antes de vir para Takigakuri, eu já havia visitado a mansão do Daimyo. O Daimyo está ciente de que meu mestre se estabelecerá na Terra das Cachoeiras. Está tudo acertado. Ao saberem que Kazuyama já havia lidado com o Daimyo, Conan e Yaiko ficaram atônitos. Tão rápido assim? Ele já havia resolvido tudo, sem dizer uma palavra. Até mesmo Yaiko havia planejado estabilizar a vila primeiro, para depois ir prestar contas ao Daimyo. Como braço militar da Terra das Cachoeiras, o chefe da vila precisava ser reconhecido pelo Daimyo. Sem isso, ele seria pouco mais que um figurante. Já que você é o chefe da aldeia agora, também terá que lidar com o Daimyo. Não se preocupe com ele. Ele é só um cara que deixou o vinho e as mulheres afetarem seu raciocínio. Quando chegar a hora, meu professor saberá lidar com ele. Não haverá problema algum.
Você só precisa se concentrar em executar seus planos em Takigakure. Kazuyama deu a Yaiko um pouco de tranquilidade muito necessária. Do ponto de vista de Yaiko, eles tinham acabado de assumir o controle de Takigakure, então ele imaginou que o Daimyo poderia tentar atrapalhar seus planos. Mas agora, parecia que ele estava pensando demais nisso. Com o Daimyo resolvido, muitas coisas se tornariam muito mais fáceis dali em diante. Kazuyama, você tem alguma ideia para melhorar a força geral dos nossos ninjas? Para ser honesto, estou completamente perdido. Konan já fez uma promessa pública, e agora toda a pressão está sobre mim. Yaiko depositara suas esperanças em Kazuyama. Basta olhar para Yujito, sua suposta discípula de livre-arbítrio. Seu crescimento era evidente a cada dia. No momento, Yujito era claramente a ninja mais promissora de Takigakure. Seu taijutsu devastador, combinado com aquele estranho estilo fogo, a tornava praticamente impossível de ser enfrentada até mesmo pela maioria dos jounin. Ao ouvir Yaiko elogiá-la, Yujito sorriu radiante, estufando o peito e mantendo a cabeça erguida com orgulho. O que você está fazendo? Você nem sequer sabe qual é a sua própria posição? Você realmente acha que pode se comparar a um ninja comum? Só vou deixar você se orgulhar quando conseguir me vencer de verdade. Você não consegue nem encostar em alguém como eu, que nem gosta de brigar. Do que exatamente você está se achando? A expressão alegre de Yujito congelou instantaneamente. Foi como se um balde de água fria tivesse sido despejado sobre sua cabeça, e então uma chama se acendeu em seus olhos. Droga, sensei. Você foi longe demais. Outras pessoas elogiam seus alunos. Por que você está sempre me criticando? Eu te desafio para um duelo. Suas garras reapareceram, brilhando friamente enquanto ela encarava Kazuyama, claramente pronta para partir para a briga à menor provocação. Kazuyama, é claro, não hesitou em satisfazê-la. Isso sim, adoro sua vontade de aprender. Assim que terminarmos aqui, darei uma olhada mais atenta no que você tem feito ultimamente. Deixando Yujito de lado como se fosse uma reflexão tardia, Kazuyama voltou sua atenção para sua verdadeira prioridade, o desenvolvimento de Takigakure. Se você deseja aumentar a força geral de uma aldeia, existem dois caminhos principais: capacidades de combate e capacidades de apoio. O primeiro, esqueça por enquanto. Não dá para construir isso em apenas alguns dias. Então começamos com o segundo, suporte. Isso significa armas e medicamentos para melhorar o desempenho do ninja em batalha. Um brilho intenso reluziu nos olhos de Kazuyama. Ele já havia traçado um plano para lidar com o equipamento ninja. E claro, seu trunfo ainda era seu professor, Orochimaru. Orochimaru não era apenas um cientista. Ele também era habilidoso em projeto e invenção mecânica. Ter ele à frente do desenvolvimento de armamentos poderia elevar o equipamento deles a um nível totalmente novo. E então havia as drogas de aprimoramento, absolutamente valiosas para serem distribuídas entre as forças de Takigakure. Com isso, um aumento significativo de poder não demoraria muito. Este foi feito pelo meu professor. Ele aumenta temporariamente a produção de chakra. Este produto aumenta o fluxo sanguíneo e coloca o usuário em um estado de alta energia. A desvantagem é que você se sentirá bastante exausto depois. Kazuyama colocou várias garrafas sobre a mesa, explicando o que cada uma significava. Ao ouvirem os efeitos, os olhos de Yaiko e Konan brilharam. Essas foram melhorias excelentes. Se distribuídos adequadamente, eles definitivamente poderiam dar a Takigakure uma vantagem significativa. Vou ficar aqui um tempo esperando meu professor chegar. Enquanto isso, Yaiko, eu estarei te treinando. Então esteja preparado. Como chefe da aldeia, qual é a sua força atual? É inaceitável. Nesse ritmo, Yujito vai te deixar comendo poeira. Kazuyama lançou um olhar de decepção para Yaiko, claramente frustrado com a falta de poder que ele ainda possuía. Ele era o chefe da aldeia, mas tinha força apenas equivalente à de um jounin de nível médio? Isso era ridículo. Muito fraco. Antigamente, Yaiko provavelmente teria ficado emburrado ou protestado. Mas desde que Akashi foi levado, ele chegou a uma dolorosa conclusão. Sua força simplesmente não era suficiente. Então, quando Kazuyama se ofereceu para treiná-lo, ele assentiu sem hesitar. Ele precisava de poder. O tipo de poder que pudesse proteger as pessoas de quem ele gostava. Ao ver isso, Konan também se adiantou. Eu também quero treinar. Capítulo 380. 3 dias depois, no campo de batalha da Terra das Águas Quentes, Orochimaru limpou o sangue das mãos com um gesto displicente. 5 cadáveres jaziam imóveis a seus pés. Isso deve resolver o problema. Kazuyama-kun já acertou as coisas com o Daimyo da Terra das Cachoeiras. É hora de eu me retirar. Sensei, será que algum dia nos encontraremos novamente? No momento em que Orochimaru se virou para ir embora, um farfalhar nas folhas o fez parar. Ele parou, estreitando os olhos friamente. Por que Orochimaru era chamado de protagonista frio? Porque seu olhar emanava uma frieza que parecia penetrar a alma. A menos que você fosse alguém realmente próximo a ele, não seria capaz de suportar tamanha frieza. 2 figuras emergiram lentamente da mata, uma larga e musculosa, a outra esguia e alta. Ora, se não é Orochimaru, o protagonista frio de Konoha. Um completo idiota fracassado que só intimida os fracos. A voz era gélida, transbordando desprezo. Orochimaru estreitou os olhos e esboçou um sorriso frio. E eu estava me perguntando quem era. Os 7 espadachins ninja da névoa, Jinpachi Munashi e Kuriarari Kushimaru. A tensão surgiu instantaneamente entre eles. Sem aviso prévio, Orochimaru atacou. Ambas as mãos se estenderam para frente, liberando uma torrente de serpentes que se lançaram contra os dois. Jinpachi e Kushimaru reagiram imediatamente, desembainhando suas espadas para se defender. A longa espada de Kushimaru, no Ibari, reluziu num borrão perfeito, perfurando as sombras das serpentes como uma agulha na seda. O que deveria ter sido um enxame de serpentes mortais mostrou-se inútil diante de sua técnica precisa. A abordagem de Jinpachi era oposta, brutal e selvagem. Com um movimento rápido do pulso, ele desenrolou o pergaminho de sua lâmina explosiva Shibuki. Etiquetas explosivas se acenderam em uma reação em cadeia, despedaçando as cobras que se aproximavam com pura força de impacto. Um sorriso desdenhoso surgiu nos lábios de Orochimaru. Ele rapidamente fez um selo de mão. Jutsu de invocação. Uma enorme anaconda irrompeu do chão, com a boca tão larga quanto uma casa. Num único bote rápido, engoliu Jinpachi por inteiro. Kushimaru, ágil e destemido, evitou a besta por completo. Ele nem sequer olhou para o seu camarada engolido. Em vez disso, avançou diretamente para Orochimaru. Enquanto isso, dentro da barriga da anaconda, Jinpachi começou a se debater violentamente. O abdômen da cobra inchou grotescamente enquanto ele lutava por dentro. Esquivando-se do ataque de Kushimaru, um brilho passou pelos olhos de Orochimaru. Bum!
Seu desgraçado. Que nojo. Vou te matar. A explosão e o grito aconteceram ao mesmo tempo. A cobra gigante desapareceu e Jinpachi, encharcado de gosma, investiu contra Orochimaru furiosamente. Claramente, ser devorado o havia levado ao limite. Arte ninja da espada longa, costura da aranha da terra. Nesse instante, Koshimaru atacou. Do chão, inúmeros fios de aço surgiram, envolvendo firmemente as pernas de Orochimaru e cortando sua carne enquanto o prendiam no lugar. Técnica da lâmina explosiva. Morte repetida com freio explosivo. Jinpachi prosseguiu, lançando um pergaminho repleto de selos explosivos diretamente sobre Orochimaru. A explosão detonou instantaneamente. Bum! E não parou por aí. Durante vários minutos, o campo de batalha tremeu com o estrondo das explosões. A arma de Jinpachi, Shibuki, era uma lâmina literalmente coberta de selos explosivos, usada com a liberalidade que ele desejava. Quando a poeira finalmente baixou, Jinpachi olhou fixamente para o epicentro da explosão. Orochimaru jazia sobre a terra queimada, ensanguentado e quase imóvel, ainda preso em fios de aço. Seu desgraçado. Você também estava tentando me explodir? Quer ver quantos buracos eu consigo fazer em você? Antes que Jinpachi Munashi pudesse dar um passo à frente para verificar, Kuriarari Kushimaru avançou furioso e começou a xingá-lo. Sinceramente, teria sido melhor se você tivesse explodido em pedaços. A morte de caras como você não faria diferença nenhuma. Saiam da frente. Quero ver se aquele desgraçado está morto ou não. Jinpachi empurrou Kushimaru para o lado e caminhou até onde Orochimaru estava deitado, com a espada pendurada no ombro. Ele desferiu um chute violento no corpo carbonizado. Orochimaru, enegrecido e machucado, estava completamente inconsciente. Então este é um dos Sannin lendários de Konoha? Que piada. Puro lixo. Ei, amarrem ele com seus fios. Nós o traremos de volta e levaremos o crédito. Kushimaru rangeu os dentes de irritação, mas mesmo assim, não conseguiu esconder a satisfação por ter derrotado Orochimaru. Com preguiça de discutir com Jinpachi, ele deu um passo à frente, estendeu seus fios com alguns movimentos rápidos e amarrou a figura carbonizada, arrastando-a atrás de si sem dizer mais nada. Então, ignorando completamente Jinpachi, ele arrastou o suposto Orochimaru de volta para o acampamento. Ao retornarem, orgulhosamente despejaram o corpo no centro do acampamento. Os Sannin de Konoha? Que piada. Eles não são nada diante de nós. Jinpachi se gabava em voz alta, pavoneando-se diante de seus companheiros ninjas da névoa. Mas Kushimaru chutou para o lado, irritado, e retrucou. Se eu não tivesse imobilizado, você não teria tido chance. Nem pense em levar todo o crédito, seu desgraçado. Eles imediatamente começaram a discutir novamente, completamente alheios aos olhares atônitos dos ninjas de Kirigakuri ao seu redor. O que eles estavam vendo? Esses dois estavam se arrastando. O que foi aquilo, afinal? E ainda diziam que era o Orochimaru? Orochimaru, como em um dos lendários Sannin. Será que estavam falando sério? Por fim, o ninja de aparência honesta não aguentou mais. Senhores, tem certeza? Esse não é o Orochimaru. É apenas um corso. Kushimaru, Jinpachi, Eles pararam no meio da discussão com a confusão estampada no rosto, enquanto se viravam para olhar para o Orochimaru que haviam capturado. E naquele instante, seus cérebros praticamente entraram em curto-circuito. Onde estava Orochimaru? Como foi que Orochimaru se transformou em um veado assado? E nem sequer era um bom assado, estava completamente queimado. O cheiro de carne tinha desaparecido, substituído pelo odor inconfundível de pelo e carne chamuscados. Que diabos está acontecendo? Onde está Orochimaru? Para onde ele foi? Seu desgraçado. Você escondeu meu alvo? Jinpachi, já frustrado, voltou-se imediatamente contra Kushimaru. Ainda atordoado, Kushimaru reagiu com rispidez à acusação, e desta vez, eles não se limitaram a gritar. Ambos desembainharam suas espadas. Explosões sacudiram o acampamento da névoa quando os dois espadachins se enfrentaram violentamente. Quanto a Orochimaru, ele já estava bem encaminhado para a Terra das Cachoeiras. Tenho que admitir, os truques do Kazuyama-kun são muito úteis. Um pouco de genjutsu básico misturado com uma substituição de corpo? Incrivelmente conveniente. Não consigo imaginar a cara daqueles dois idiotas quando perceberem que acabaram de explodir um servo, pensando que era eu. Naquele exato momento, Kazuyama Jeko, que estava ocupado treinando Yaiku e Conan, ouviu de repente uma notificação do sistema. Assim que a informação foi processada, apenas um pensamento lhe veio à mente. Espera, o que eu fiz? Jin, o anfitrião corrompeu com sucesso seu sensei Orochimaru, levando-o a usar uma tática desonesta de bode expiatório pela primeira vez. Provocou com sucesso uma luta interna entre Kuriarari Kushimaru e Jinpachi Munashi, resultando na perda de uma perna de Jinpachi e de um braço de Kushimaru. Recompensa especial. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.